Fala, fala galera, nós somos o Pelo Mundo Podcast. Estamos aqui em mais um episódio e esse é um episódio especial, apesar de vocês ouvirem eu sempre falando que o próximo episódio é sempre um episódio especial, mas esse é muito legal. É a primeira vez que a gente recebe aqui não uma pessoa que foi para a Austrália ou alguém que trabalha na nossa indústria ou alguém que tem alguma relação direta com o intercâmbio. A gente está hoje recebendo duas pessoas especiais que são mães de estudantes que estão na Austrália. E, cara, isso pra gente é um prazer enorme recebê-las aqui, porque é uma visão que a gente vai trazer de quem está aqui no Brasil, com saudade, querendo, e o porquê que essas pessoas hoje levaram os filhos e os filhos estão lá, e a gente vai falar em detalhes esse tipo de sentimento que os pais, as mães ou quem fica aqui no Brasil tem por quem está morando fora do país. Gu, mais uma vez, muito bom te Opa, ter aqui. Estamos juntos prazer, hoje. prazer todo meu. Hoje eu tô aqui, né? Todo mundo deve estar estranhando. Pô, cadê o Léo? Cadê o O que Léo? aconteceu com o Léo, cara? O Léo hoje tá nos bastidores. Hoje o Léo tá como nosso diretor, né? O Léo tá como diretor hoje. E eu acho que esse programa vai ser tão legal, ou esse episódio, às vezes as pessoas me lembram de chamar de episódio. Vai ser tão legal que talvez ele perca o emprego dele aqui com a gente. Não, impossível, impossível. Impossível. Ainda bem que ele tá ali só olhando, ele vai cortar a cena e vai acabar cortando o meu áudio daqui. Cara, como você foi o cara que produziu basicamente todo esse episódio, foi uma ideia sua, foi você que buscou as nossas convidadas. Cara, faz as honras da casa, apresenta elas aí. Já vou ser modesto. A ideia não foi minha, né? A ideia foi nossa, mas quando a gente teve a ideia, né, de trazer mães, ou seja, pessoas que tiveram do outro lado, né, do intercâmbio, a mãe que fica ali ansiosa para saber como que o filho tá, o que ele tá fazendo, tá comendo, tá se virando bem, né? Então, no momento que a gente teve a ideia, eu já pensei na Flávia, lembrei da Silvia, eu falei, meu, vai dar certo se elas vierem aí falar com a gente e, né, muito feliz de receber vocês aqui hoje. Flávia Silvia, é um prazer nosso receber vocês. Fiquem à vontade. A gente quer ouvir muito da experiência de vocês como mãe de intercambistas e eles estão lá na Austrália ainda, né? E muito provavelmente a gente quer sentir esse sentimento que vocês têm aqui, mesmo que seja redundante, mas a gente quer isso mesmo, tá? Meninas, contem pra gente aqui onde surgiu essa ideia de eles fazerem intercâmbio. Vocês fizeram e queriam que eles tivessem experiência, vocês ouviram falar, eles vieram com a ideia, conta em detalhes. Não precisem brigar, podem falar uma por vez. Quer escolher uma para falar primeiro aí, Gu? Vamos começar pela Silvia, né? Que a Tá. Silvia foi a pioneira aí, né? A primeira a sofrer. Então os meninos, os três meninos começaram com o filho da Silvia. Com o Danilo, meu filho, prazer, né? Olha, agradeço a oportunidade de estar aqui falando com o Gustavo, falando com o Danilo. Danilo também é o meu filho, com 2 L's, Eu os gosto desse tipo de dois. pessoa. Seu bom gosto para nome é igual ao da minha mãe. Eu acho que é muito importante para nós, tá? Saber que Deus proporcionou essa oportunidade. Era um sonho que eu já tinha no meu coração, eu não tive a oportunidade. E quando o Danilo, eu joguei essa ideia para ele e ele abraçou, eu falei, opa, uma oportunidade de realizar 2 sonhos. O meu sonho e o do meu filho, né? Falando uma outra língua. E isso para abrir, assim, novos horizontes, novas culturas, a globalização está aí, né? E nasceu no meu coração e aquilo, né? Buscamos aí feiras de intercâmbio, conhecemos novas agências. E o Danilo, muito curioso também, abraçou a ideia, foi para Information Plant, lá em São Bernardo, mais próximo de casa, e buscamos, né? E ele foi em 2019, em maio. Já Quantos anos ele tinha? Ele tinha 18 anos. Ele foi, e o Danilo sempre muito tímido, o Danilo sempre muito reservado. Ninguém acreditou que o Danilo daria certo. Esse daí é um Danilo diferente, então. Tímido, reservado, não é muito. É, É um Não Danilo de parece outro, com você, é um não. outro tipo de Danilo. E ele procurou a gente lá e vocês visitaram várias agências. visitamos duas outras agências, né? Que tivemos também um suporte, tivemos toda essa assessoria, um trabalho sério. Eu buscava muito um trabalho sério, uma agência que me desse segurança. A gente não estava nem assim, ou aquele que oferecia um valor melhor, mas aquele que me desse segurança e experiência. E graças a Deus eu me deparei com pessoas muito profissionais, pessoas muito receptivas, pessoas que me deixaram segura.
E confirmaram também para nós a importância de ter um filho estudando fora, né? Quanto tempo faz isso? O Danilo já está lá há 4 anos e meio. Pô, o Danilo da Austrália, eu vou chamar assim para o pessoal que está vendo, a gente não se confundir muito de vários Danilos com 2 L's que a gente está falando hoje. A minha mãe assiste todo episódio, então ela vai falar, pô, alguém teve a mesma ideia com o Danilo com 2 L's e tudo mais. Quando ele fez, e aí eu sei que depois disso, qual foi o segundo filho que foi? O Igor. Que é o seu também. Tá. É meu segundo filho. O Igor, na verdade, eu acabei empurrando ele para o intercâmbio. Ele tinha um sonho que acabava não dando certo, ele tinha um sonho de ser jogador, e eu acabava não vendo um plano B. E aquele, Igor, vamos fazer o intercâmbio? Não, mãe, ninguém joga bola. Mas você vai brincar com os cangurus, você corre atrás dos cangurus, vai pular. Não, e a gente sempre brincava, aquela resenha. Aí um dia eu vi que não tinha esse plano B, eu falei, Igor, você vai fazer o intercâmbio? Eu mesma. Já fiz, aconteci, causou um desgaste. Com o Igor já lá. Com o Igor, desculpa, com o Danilo já lá. Já lá. Aí eu vou falar aqui. Mais uma vez, parabéns pela produção. Você já trouxe a mãe do Danilo com 2 L's, que tinha o segundo filho jogador de futebol. Então. E aí elas não sabem, ainda elas já sabem que a gente, quando fala a palavra futebol aqui, meio que a gente muda o tema do podcast para futebol. Mas o Igor com certeza vai querer vir falar de futebol aqui. Eu vou ligar pro Igor agora e falar, Igor, sua mãe veio falar que você era jogador, cara, então a gente tá precisando de jogador aqui no Brasil. Mas a mãe não quer, né? Pelo jeito, eu quero o futebol o plano B. Não, aí o Igor chegou lá, assim, na bronca comigo, que eu tinha encerrado o sonho dele, e hoje o Igor tá muito feliz. Então ele me liga e fala, minha princesa, ainda bem que você me mandou para cá. Ele tá vislumbrando, ele tá trabalhando, ele tá estudando, ele tá se jogando. Ele faz muitas amizades, ele tá muito feliz. E eu vejo, né, tem a Flávia, que também conhece o Igor, o Eduardo, o esposo dela, são muito próximos. E como ele está crescendo. E ele já pagou até uma matrícula para fazer uma faculdade e está aí estudando e trabalhando. E o Danilo planeja o orçamento, já fez uma provisão aí para ele, o quanto ele vai ter que ter até daqui X tempo, né? E ele está gostando demais. Esse assim. Danilo não é muito parecido comigo, né? Certeza. É outro tipo de Danilo. Minha mãe vai ligar e falar assim, manda eu conversar com ela aí para ver se a gente troca os Danilos, por favor. E o crescimento, né? O crescimento que ele teve, porque eles acabam ficando independentes, eles têm uma maturidade, parece que... O Danilo sempre foi muito mais assim, parece ser muito mais velho até do que a própria idade. Ele tem 22, ele parece muito. E o Igor teve, assim, também uma maturidade nesse ano. O Igor foi quase ano. Agora, também com 18, né? 6 meses. Tá. Ele vai fazer 19. Os dois fazem aniversário esse mês, né? Vai fazer 23 e 19. Eles estão bem realizados, eles estão bem felizes, trabalha-se muito, porque o custo de vida é alto, mas o que eles ganham está dando para se manter. Eu não mantenho mais os meus filhos, eles se mantêm, graças a Deus. Perfeito. Mas, assim, o inglês deles melhorou muito. O Danilo está muito bem, o Igor está indo para o mesmo caminho. Pergunta, que o Igor não escuta. Poderia ter virado jogador de futebol? Olha, é uma resposta que eu sempre tive dúvida. O meu marido sempre acreditou muito e por esse acreditar muito neles, eu ficava muito preocupada que os não que ele tinha aqui me deixava muito triste. É coisa de mãe. Assim, eu até vim hoje com camiseta de time de futebol. Então a gente gosta muito disso. E aí, como se deixa, a gente vai falar sobre futebol. Aqui eu gosto de perguntar, porque a gente vai fazer esse link quando a gente for falar mais sobre os meninos. E aí, quero aproveitar que a gente deixa de futebol, mandar um abraço pra galera da Retrogol, que me mandou essa camisa. Mauro, Thiagão, um abraço pra vocês aí. O pessoal tá aqui perto do Itaim, é bem legal. Tem um monte de... Quem gosta de camiseta retrô, seus filhos gostarem, é uma camisa boa pra mandar lá pra Austrália, cara. E os caras vão ficar felizes, depois eu vou marcar eles. E o último que foi o seu filho. Foi o João Vitor, isso. O João Vitor é novinho? Ele tem 19 anos. O João Vitor é mais novo que o Igor, que são mais novos que o Danilo. E aí ele foi agora por último, ele foi junto com o Igor. Não, ele vai fazer um mês amanhã que ele foi. Gente, você não tá nem com saudade, então? Muita saudade. Muita saudade. Você tem outros filhos? Não, só ele. Então vocês estão tirando férias. Quem não sabe, o marido dela tá aqui nos bastidores. Daqui a pouco vocês vão ver ele, que a gente vai dar um jeito de chamar ele aqui, fazer uma bagunça aqui no estúdio. Mas vocês mandaram para tirar umas férias. 18 anos, deu muito trabalho aqui durante os 18 anos, cuidamos muito. Agora tá na hora de ficar só nós dois, viajando, passeando, namorando. E deixar as crianças, ou a criança, na verdade, lá se divertir.
Ou não foi isso? Não, na verdade, assim, a gente sempre se diverte com o João ou não, né, Edu? É isso aí. Eles não vão assistir, pode Ah, falar. vai assistir. O que eu tô falando é para as outras mães que estão vendo. Assim, eu quero dispensar esse... Incentivar, né? Ela... Gu, a tua mãe te dispensou, né? Não fala isso. Minha mãe, ela ficou feliz quando eu voltei, porque foi quase uma substituição, né? Falando de Sim, futebol ela de trouxe- novo, né? Sai Gustavo, Na verdade, volta o Gustavo, sai Davi, né? mas o Davi ela não queria que fosse. O Davi, ela ficou mais calma, sabia? Sim, você contou isso nos É. episódios atrás. Quem não viu, busca nos episódios Sim, atrás. porque quando eu fui a primeira vez, né? Então ela, na cabeça dela, ela não ia me ver mais. Na cabeça dela, ela disse: Gustavo, quando eu vi você passando aquela catraca do aeroporto, pra mim, você tava indo, eu não ia ver mais meu filho, né? Eu não sabia como que era a Austrália, como que ia ser a vida lá. Mas quando o Davi foi, eu já tava mais tranquila. Porque você já tinha voltado, eu já sabia como foi sua vida lá, que foi muito boa. Você tem amigos lá que iam ajudar o Davi e tudo mais. Então, assim, o Davi ela tirou de letra. Mas ainda saiu lágrimas ainda. Né? Ela Eu nunca vou- foi te visitar? Desculpa. Não, pode falar. Pode perguntar. Ela nunca foi te visitar? Não deu Ah, tempo. não deu Infelizmente, tempo. quando abriram as fronteiras do Covid, eu decidi voltar, né? Tá. Eu já tô feliz porque elas já estão entrando no ritmo de perguntar pra nós, cara. Tem que perguntar Daqui a mesmo. pouco elas vão fazer pergunta, daqui a pouco elas querem trocar de lugar com a gente, vai ser o máximo. É assim que a gente pede bate-papo, que bom que vocês estão à vontade. É que meu sonho era ser jornalista. Aí, ó, né? tá vendo? Aham. A visão de mãe vai ser sempre legal. Eu vou inverter um pouco os papéis aqui de tempo, pra gente não falar de quem tá mais tempo e quem tá há menos tempo. Como é que foi a pesquisa? A tua busca por encontrar a agência? Ou você já foi direto na indicação dela? Como é que foi essa questão? Então, na verdade, o sonho da Silvia foi quem me motivou. E ela me indicou, né, a agência, a Information. Falei com o Gustavo. E... Na verdade, eu indiquei o Gustavo. É, que o Gustavo. muito- Foi a Legal. minha indicação foi o Gustavo. Ó, eu vou contar um segredo. A gente Gustavo descobriu é dez. hoje que o Gustavo, ele é o cara das 5 estrelas. Que a pesquisa de satisfação dele não tem Eu acredito. uma vírgula. Então, a gente Eu ficou super acredito. feliz com isso. Mas ele é. Ele é bom nisso. Ele é bom Devem nisso. ter perguntado pra Flávia. A pesquisa foi com a Flávia. Ah, entendi, foi comigo. entendi. E eu falo dele para todo mundo, falo muito bem. Continua falando bem. Agora você fala bem dele e do Com podcast. certeza. Tá? Vou falar muito bem do Danilo com 2 L's e do Léo. Olha lá, já gravou minha marca registrada. Meu pai assistindo em casa vai estar super Vai ficar muito feliz. feliz. E como é que foi essa questão? Então já foi com a indicação, então teoricamente você já estava com tudo muito desenhado e muito pronto para fazer. Mas como é que foi o teu sentimento? Você falou que assim, tô morrendo de saudade, Isso. então faz só um mês e ainda tem essa saudade. Como é que foi esse começo de planejamento e o dia após dia até a hora do embarque dele? Então, na verdade, o sonho da Silvia quem me motivou, mas eu não sabia se na verdade o meu sonho seria a minha realidade, Tá. né? Porque assim, aos nossos olhos assim, é bem grande, né? E eu sonhei junto com meu marido, a gente orou, né? Primeiramente, a gente pediu para o Senhor. E aí Deus foi preparando as coisas assim de uma maneira que nem a gente acreditava. E aí um dia eu cheguei e falei assim, eu preciso falar com o Gustavo, e ele todo bonzinho, né, falou assim, vamos fazer uma chamada de vídeo, eu explico para vocês. Eu falei, ainda falava assim, Gustavo, é o meu sonho, mas eu não sei se é a minha realidade. E eu até me emociono porque assim, foi tão maravilhoso como aconteceu, que eu pareço que estou num sonho ainda, para falar a verdade. E aí eu ligava para a Silvia, mandava mensagem para o Gustavo, aquelas perguntas assim, bem simples, sabe? Ai, Gustavo, como que é isso? Eu, na realidade, eu não sabia nem como fazia para tirar o passaporte. Eu vou ser muito sincera com vocês. Então, assim, a gente foi bem assim no comecinho, e aí ele com todo o carinho, sabe assim, com toda a paciência, ele foi me explicando como que funcionava. E até então, o João Vitor, ele não queria ir. Na verdade, assim, ele começava, ele estava na faculdade já, ele fazia biomedicina e ele já trabalhava, né, muito novinho, com a responsabilidade, né, os amigos aqui também, né, bastante tempo.
E aí a gente foi colocando para ele assim o quão bom que seria para o futuro dele, né? Na verdade, assim, era um sonho meu e do pai dele, mas que ele ainda não abraçava. E quando a gente começou, né, a falar, João Vitor, olha como que o Danilo está lá, né? Olha o Igor que foi, eles vão te dar um suporte. Mas assim, ele foi bem assim, bem resistente no começo. E aí eu fui mostrando para ele, mas ele não, em nenhum momento ele falou assim, não, mãe, eu não vou. E aí eu falei assim, filho, vamos lá tirar o passaporte, o que você acha? Tudo bem, se você não quiser ir, o passaporte vai servir para você fazer algumas viagens, né? E ele ia, e com o nosso entusiasmo, a nossa motivação, ele foi abraçando também. E eu confesso para você que era um sonho, mas assim, eu não queria que chegasse, porque era um sentimento, aquilo que o Gustavo falou. Na hora que passa aquela catraca, acabou, sabe assim, meu Deus, quando que eu vou ver novamente meu filho? Filho único, né? É bem complicado. Mas, por outro lado, eu sei, né? E eu sabia que ia ser a melhor experiência que ele ia ter na vida dele, né? Começo de muita experiência, o começo de um sonho, começo de uma estratégia, o começo de uma realização que ia ser muito bom para a vida dele. Essa é a diferença das mães. Se fosse um pai sentado aqui, e nada contra, tá? Pelo amor de Deus, porque o marido tá ali, mas o pai já falar de uma maneira mais objetiva. Não, eu queria ir lá porque, assim, saiu do ensino médio, não estava certo do que ia fazer a faculdade, aí achei melhor mandar para o intercâmbio. Sim. A mãe já vem com toda a parte sentimental, com toda a parte... Aquele carinho, né? Por isso que eu falo, a minha fala assim, graças a Deus eu me livrei desse daí, deixa ele viajar para lá. E aí, fazendo esse paralelo com ela, porque ela já falou que tá morrendo de saudade, 1 mês, e como é que é para uma mãe que tá um lá há 4 anos e o outro há 4 meses, é isso? 6 meses. 6 meses? 6 meses. E o outro que tá lá há 6 meses, como é que essa mãe tá? Você já tirou o visto para poder ir para lá, com passagem comprada? Em dezembro, depois de 4 anos, Deus abençoe, nós conseguimos nos programar financeiramente para estar indo. Eu também gostaria de ir junto com o meu marido, porque ele é um paizão com os meninos. Acho que ele sentia muito mais a saudade que eu no início. Primeiro porque o Danilo foi, mas eu brinco que o Danilo me traiu. Eu fui traída pelo filho. O que ele aprontou? Agora tá virando um Danilo de verdade. Agora nós vamos descobrir a verdade agora. O Danilo foi um sonho para fazer um intercâmbio, voltar para o Brasil, fazer a faculdade, fazer uma ascensão numa empresa. Aquele sonho da mãe, vai lá fazer, vai ser com inglês legal, vai ser no executivo. Eu sempre trabalhei com o mundo corporativo, empresas grandes, né? Hoje eu estou numa multinacional. Então, meu sonho para ele era esse. E o Danilo contou para todo mundo que não tinha mais intenção de voltar, menos para mim. Ficou com medo, né? De deixar Você não contou para elas, né? O quê? Que 95% dos nossos estudantes ficam para pelo menos mais uma temporada lá. Isso daí a gente vai descobrindo, né? Você deixa descobrir, né? E aí depois de... Aí ele foi em maio de 2019. Aí veio a pandemia, ele não podia retornar para cá, porque fechou tudo, né? Ele perdeu a passagem de volta, né? Falei, tudo bem, vai ficando. Eu falei, vai acabar a pandemia, ele vai voltar. Ele renovou o visto por mais 3 anos, ficou até 2022, foi quando ele veio ano passado. E você vai ficar lá ou você vai voltar? Mãe, aquilo, né? O Danilo não é de dar muita satisfação. Aí eu tô descobrindo que ele é muito parecido comigo. Aí um dia antes dele embarcar, ele me fala que você sabe que eu não volto mais, né? Aí como assim, eu levei um choque. Aí eu percebi o quanto eu estava sofrendo por saber que ele não voltaria. Inclusive, o dia que ele foi me deixar no metrô, que eu estava indo trabalhar, amanhã você vai ficar em casa. Eu falei, não, mas você pega um Uber e pode ir, você já não vai embora? Tipo aquela coisa. Aí chorei no meu trabalho o dia inteiro, né? Só que eu percebi que ele estava muito bem. Então, qual que é a satisfação para uma mãe? É ver um filho bem. Então, como eu vi como ele cresceu profissionalmente, como ele cresceu no inglês, como ele é respeitado, como ele fez amigos. Inclusive, o Gustavo mostrou para o Igor, que ele saiu lá nas redes sociais, que alguém falou dele, que ele lavou um carro muito bem. Isso. E alguém falou o nome dele, você mostrou, Sim, né? É que teve uma coincidência, porque eu ainda tô lá no grupo do Brasileiros em Sydney. A gente nunca sai desse grupo. Então, eu participo lá. Aí um dia desses eu tava olhando e de repente alguém fazendo uma indicação, né, de um menino que tinha aberto uma empresa de lavar rápido. Acho que era lavagem a seco mesmo, ele né? lava carros, ele adora lavar. De sábado ele lava carro, né? Então aí fazia lavagem a domicílio e tava indicando os serviços.
E aí quando eu vi o sobrenome, eu falei, nossa, acho que é o filho da Silvia. Aí eu printei e mandei pra ela. Falei, Silvia, eu tô falando bem do seu filho lá, hein? Que bom, que bom. Eu sempre falo que assim, são duas coisas. Primeiro que, de novo, eu tô muito feliz de receber vocês aqui demais, porque eu acho legal ter esse sentimento. Eu sou pai, tenho 2. A minha filha prefere fazer faculdade, mas eu já sei que logo mais ela vai abandonar a gente. Eu gosto de ver esse sentimento, porque é um sentimento que o pai não tem normalmente. A gente pode ser muito apegado, como eu sou, com meus 2 filhos, mas assim, eu nunca vou ver uma viagem deles, um intercâmbio deles da mesma ótica que vocês veem, com essa parte romântica e essa parte emocional. Eu vou ver com a parte objetiva, tá indo para estudar. E é legal ouvir isso, porque assim, eu sou de uma geração anterior. Boa parte da minha família, como é a família de vocês, é uma família de coração, e não é uma família de sangue. Então, os meus primos, que são como os meninos, são como vocês, que moraram na Austrália, eles, pra gente era um pouco mais difícil. Minha primeira prima, quando foi, a gente tá falando de, sei lá, 20 anos atrás, 22 anos atrás, eu lembro que ela ligava pra cá, em Natal, Ano Novo, pra falar com o resto da família, com a mãe ela ligava uma vez por mês, porque era muito caro a ligação. Sim. Quando o irmão dela foi, o irmão dela a gente sempre foi apegado, tem foto nossa dele bebê de colo e eu começando a andar. Quando ele foi, aí já era um pouco mais fácil. Mas assim, a gente falava nos finais de semana, porque internet não era tão barato, e aí a gente falava pela MSN, não tinha câmera, era só digitando, mal tinha microfone. Quando o nosso último primo foi, já tinha WhatsApp, já tinha tudo. Então assim, basicamente, na minha percepção, aí essa visão de homem, que não é a mesma visão de mulher, eu achava, meu primo tá morando na mesma rua, na rua de cima, a única diferença é que eu não consigo lá passar, dar um abraço, não consigo lá jantar com ele, a gente consegue ver jogo do São Paulo junto, mas eu consigo falar com ele todo dia. E a gente falava. A gente tem um grupo que a gente falava todos os dias, conversava sobre o que estava acontecendo aqui no Brasil, o que estava acontecendo lá na Austrália com ele. E é legal ver que o sentimento de mãe não mudou. Vocês têm o mesmo sentimento que minha tia tinha quando tinha um lá que não dava para ligar e só falava no Natal, no Ano Novo, e continua igual, mas hoje... porque Nós hoje estamos melhores, então, hoje, né? muito, mas assim, vocês ainda têm o mesmo sentimento de saudade, o mesmo sentimento da falta do cheiro, do abraço. Ai, eu cheiro o travesseiro dele todo dia. Ainda tem perfume? Tem. Ele não, ainda vai ficar, e aí quando parar, ela vai assim, tô vindo te buscar, ou vou trazer o seu travesseiro pro Brasil para renovar essa questão. Espero não ter deixado vocês preocupadas também. Bom, o Danilo já avisou que vai ficar, e muito provavelmente o Igor vai seguir o mesmo caminho, e o João também, muito provavelmente, vai seguir nessa toada. E aí, quando... Vamos falar do Dan. Vou chamar de Dan já, porque ele já virou meu íntimo. Já. A gente já tem um nome igual, escrito até do meu jeito. E aí, o Dan compartilhou com vocês o porquê da decisão de Austrália, como que ele chegou até lá, enfim... Era uma vontade dele anterior porque ele pratica surf, porque ele viu a Austrália no cinema. Como é que foi isso? Você que influenciou? Não, na verdade, a princípio eu pensei o Canadá. Aí quando eu joguei essa ideia para o Danilo, você não quer fazer um intercâmbio? O filho da mãe agora pode te proporcionar isso, tal. Ele falou. Aí ele começou a olhar os países que fosse mais o clima parecido com aqui o Brasil. Ele tinha não era um amigo, mas um colega de igreja. E ele foi para lá, assim, eu falei, nossa, Danilo, lugar mais caro, tudo bem, eu estou de patrocínio, mas lá, e quando eu comecei a olhar todos os preços, eu também fiquei preocupada no começo, né? Mas ele falou, não, mas é porque o clima é mais parecido por aqui, eu pesquisei um ou outro país. Irlanda ele já descartou logo, não quero Irlanda. Então eu falei, então tá, então já que você vai, quero que você fique à vontade, então vai para o país que você escolher. Sim. E aí quando ele chegou lá, ele foi muito bem acolhido, ele tinha, que não é o Rafael ficou um amigo com o tempo lá, deu uma força muito grande para ele, quando ele foi buscar, olha, Rafael, eu cheguei aqui no país e preciso de ter um amigo. Ele falou, tudo bem, eu sou seu amigo, mas nós não mais conversamos em português. Legal. A partir de agora, nós só vamos falar inglês. E ele falou, legal. E com 6 meses, o Danilo estava fazendo de tudo lá no inglês, graças a Deus por isso. E ele falou, mãe, aqui é muito seguro, aqui as pessoas respeitam, aqui ninguém está preocupado com se você está mais bonita. Aqui não passa roupa. Mãe, aqui não passa roupa. Eu tô olhando na minha camiseta porque eu não passei na hora que eu vim para cá. Eu voltei com esse vício de lá, viu? Mãe, aqui não passa roupa. Aqui a gente é respeitado em qualquer serviço. Eu sempre, e a faculdade? Mãe, aqui a gente é valorizado. Tem o mesmo valor. Aquele que lava a louça como aquele que é o médico. Então,
Eu acho que para isso foi muito importante. A segurança, eu posso andar, comprou logo um celular, sonho de todo garoto, né, novo, um celular, um iPhone, não sei quanto, porque eu não tenho iPhone, e ele estava muito feliz por tudo isso. Andava de madrugada, saía com os amigos, aí começaram a conhecer praias, passeio, então ele amou aquele país, né? A gente sabe que o Igor foi meio que empurrado. Então o Igor foi por toda a experiência positiva do Danilo para a Austrália. Não, na verdade, não. É que ele não tinha um plano B, eu dei um plano B para ele. Imagina. O João decidiu a Austrália porque os meninos tinham, na verdade o Danilo tinha que dissesse o Igor caminhando para isso, ou não? O João decidiu a Austrália porque ele também já imaginava a Austrália ou queria um clima... Como é que foi essa decisão dele em relação ao destino? Então, na verdade, eu não sei se eu conseguiria enviar meu filho se não tivesse alguém conhecido lá, né? Esse é o problema de ser filho único, né? Mas aí quando a gente começou a incutir na cabeça dele, independente dos filhos da Silvia estarem lá, depois foi a decisão dele, né? E aí ele também optou por conta do clima. Ele já tinha ouvido falar que as pessoas de lá são bem receptivas com as pessoas, né, que chegam. Então, assim, mas no começo foi mesmo porque os meninos já estavam lá. Legal, legal. E como é que está a comunicação com os filhos? Aí é uma pergunta que eu vou fazer para as duas, vocês podem ficar à vontade para escolher quem vai responder. Não é direta, é para as duas. Antes eu tenho uma pergunta. Você quer perguntar antes ou você quer emendar ela depois? Não, já emendo depois, pode. E aí eu queria saber como é que está a comunicação de vocês e como é que era a comunicação aqui. Falavam-se todos os dias, moravam junto e agora falam só uma vez por semana. Conta isso pra gente. Eu tenho uma curiosidade quando eu converso com mãe para saber como é que está essa questão de comunicação. Eu brinco com os meus estudantes que se sumir da mãe aqui do Brasil, a gente manda caçar lá. Mas não sei se o Gustavo faz isso ainda, mas eu queria saber se... Emenda a tua pergunta aí. E eu quero saber se vocês já aprenderam o fuso. Porque, ou já ligaram em algum horário que mãe, agora é tal hora, não é para ligar agora. Eu ainda não me acostumei, confesso para você. É muito engraçado que eu pergunto pro Edu, Edu, que hora que é mesmo lá? Será que o João já tá acordado? Né? Ainda dá aquela confusão. Aí ele fala para mim, hoje já é sábado. Não, Edu, é sexta-noite. Então a gente fica um pouquinho confuso. Mas assim, o meu contato com o João, né, é todos os dias. De manhã aqui para mim no Brasil e à noite lá para ele. A gente conversa, criou o grupo, né, para ficar mais fácil a nossa comunicação. E aí tem hora que eu lembro de fazer alguma pergunta durante o meu dia e eu sei que depois ele vai responder. Mas é assim, é diário. E aí, se não responde, eu começo a colocar interrogação, sabe? Pra ele poder me ver. E já sabe que se sumir, conversa com a gente manda caçar. Obrigada. Já me deu mais segurança agora. A gente manda caçar lá. E os seus? Como é que é essa questão de comunicação com eles? Nossa, eu falo com eles diariamente. Muitas vezes eu falo de manhã, quando eu estava indo trabalhar dirigindo, o Danilo estava em casa, então ele me ligava. Aí inverte. Quando ele está indo trabalhar, que ele está dirigindo, ele me liga, né? Porque eu estou em casa à noite. Então, mas eu converso com eles diariamente. Inclusive, eu acho que eu falo até mais hoje com o Danilo, que é o que falava menos aqui, do que com o Igor. Porque como o Igor está estudando e trabalhando muito, ele quer me ligar quando ele está voltando do trabalho de madrugada, né? Madrugada sua ou dele? Dele lá, né? Tá. Só que aqui, para mim, aí às vezes eu estou muito ocupada. E o Igor quer contar tudo e mais um pouco. Aí eu fico, tá. Ah, já sei, mas você não quer mais falar, né? Eu, tá. Porque o Igor quer contar. E o Igor, né, Eduardo? O Igor conta, ele quer contar tudo. É detalhista. Não, ele quer contar tudo que ele fez. Só que o Igor, ele liga menos vezes, mas quando ele liga, ele quer falar tudo de uma vez só. E o Danilo, nós nos falamos 2 vezes praticamente por dia. E o Danilo está muito ansioso, porque o sonho do Danilo é que eu fosse para lá. E eu sempre adiei. De verdade, acho que eu sou uma mãe diferente. Eu nunca pensei em viajar para fora. Eu sempre quis que eles fossem, mas eu não tinha esta vontade, eu não tinha esse interesse, né? Então, acho que eu estou realizando um sonho do Danilo e ele está muito feliz que nós vamos. Então, ele já fechou as viagens, ele já fechou os passeios, ele já alugou carro, ele já fez o orçamento, quanto eu já tenho, já estou pagando a viagem para ele. Porque ele cobra, né? Danilo, ele cobra. eu sei como é que é. Eu sei como é que é. E aí eu vou fazer uma pergunta, porque vocês são mães de uma geração depois da minha mãe. Vocês mandam também bom dia no grupo do WhatsApp todos os dias? Não, eu sim. Emoji, cocô. Eu sim. Não, eu não tenho essa prática. Eu sim. Isso que é legal, porque os meninos não vão sentir falta. Eu hoje, se eu tivesse a idade deles, eu sentiria muita falta da minha mãe não mandando bom dia, como é que você tá, tudo bem? O emoticon lá do bom dia. O Danilo não curte isso. Tanto que esses dias tentaram passar um golpe como se fosse o Danilo. Pegaram uma foto ali do Face
E eu falei, eu vi que não era o Danilo, assim, pelo número. Eu falei, oi, que surpresa boa, filho. 1h da tarde aqui, de madrugada lá. O Danilo tava capotado, né, que eu sei. Aí ele me mandou um coração de volta. O Danilo nunca me mandaria um coração de volta. Se Eu não fosse o Igor, mando. sim. Eu não mando coração, Porque não. o Danilo não é, ele é mais secão, ele é mais, né, Eduardo? O Igor já falou, minha princesa. O Danilo não. Eu sou assim também, mas aí o que eu tô falando é que assim, se eu tivesse fora, muito provavelmente eu ia sentir falta. Porque eu não, lógico, eu não, hoje não, né? Já fazem muito tempo que eu não moro com os meus pais. E eu, por morar muito perto da minha mãe, então eu vejo ela praticamente todos os dias. Então não tem essa diferença gritante de tempo de que a gente não fica junto. Então eu fico imaginando que se eu ficasse muito tempo a uma distância muito longa, eu ia sentir falta do bom dia, ia sentir do bom dia que eu digo com os emoticons, tá? Não os bom dia. Tipo o cartãozinho. É né? esse. Eu tenho esse Ou do Dorival lá subindo, bom dia, com aquela frase motivacional. Falando um pouco mais tecnicamente da questão intercâmbio. Vocês chegaram a pesquisar para qual escola ele estava indo, onde ele ia estudar? Vocês chegaram a esse nível de detalhe ou esse nível de detalhe vocês deixaram na mão do consultor e dos meninos para poder fazer essa escolha e essa decisão? Eu participei de 2 feiras de intercâmbios. Então, quando eu fui visitar uma e outras agências e outros assessores, acabavam sendo muito comum as escolas indicadas. Bem parecido, né? Muito parecidas. E o preço igualzinho, né? Muito parecido. Então, daquela eu sou muito questionadora, mas por que essa tem isso? Por que essa tem aquilo? Por que tem que ser de manhã? Por que não poderia ser à tarde ou à noite? Depende da qualidade. Então, eu fui assim, comparando, aí eu peguei e selecionei 2 ou 3, né? Quando você fazer um orçamento, faz 2 ou 3. Fui ali e dessas, as pessoas falaram, olha, vai nesse caminho, que essa aqui ele vai estar bem. Os meninos estudaram, o Danilo e o Igor e o João estudaram nas mesmas escolas ou foram para escolas diferentes? Diferentes. Quais são as escolas? Aí a do Igor, de verdade, eu não lembro as escolas, mas Eu não sei. Não lembro. Você lembra? Eu não lembro. Então, até é engraçado falar isso daqui, porque todo mundo deve estar pensando que as duas fecharam comigo, né? Sim. Mas a Silvia nunca fechou intercâmbio comigo, né? O Danilo fechou com outro consultor sim, mas no pela passado. Information, Tá, né? antes da gente começar a trabalhar no ABC. Isso. Mas eu preciso contar um segredo. Conte. É que eu fui em feiras de intercâmbio. E o Danilo, quando eu tinha decidido por uma outra. E o Danilo escolheu a Information. Mãe, eu quero essa. Mas eu já falei com o outro. Não, mãe, eu quero essa porque eu fui lá levar documento e quero essa. E o Danilo é assim, já resolvi. Então vai nessa. E eu tinha prometido para o outro assessor da outra escola, outra agência, que quando o Igor fosse, eu ia fechar com ele. E eu tinha aquele compromisso, que eu sou mulher de palavra. Eu tinha aquele compromisso com o outro, né? Aí eu ainda falei para o Danilo, mas eu já combinei com o menino lá da outra agência. Ele, mãe, é negócio, mas você vai sofrer por isso? Vamos fechar por essa que tá mais perto. Então, aí quando eu decidi que o Igor ia, né, que foi uma decisão mais minha do que dele, aí eu liguei para essa outra agência e a pessoa ficou muito feliz, porque ele falou, essa menina tá de 7-1 comigo, né? Vai voltar aqui nunca mais, já escolheu outro concorrente. E ele ficou bem feliz também. E falou muito bem da Information. Não, você também estaria, se quiser, fique à vontade, né? Sim. Mas aí, como eu gostei muito do atendimento do Gustavo, eu fiquei com aquele aperto no coração. E o Igor também. Aí, quando a Flávia me procurou para mim, aí foi onde eu falei, olha, vai também com esse nosso amigo, que eu acho que você vai ser bem atendido. Sim. Então, na verdade, a única pessoa que viajou com você Foi o João. foi o João. Sim. Então, acho que provavelmente ligaram para ela para falar para querer saber do seu atendimento. Não, então, e foi muito engraçado, porque foi muito legal, né, ter conversado com a Silvia. Depois eu conversei com o Igor também, que ele realmente não queria, né? Ele tava naquela de 18 anos para saber se, né, a questão da carreira de jogador e tal. Eu conversei bastante com ele e eu percebi que realmente ele não queria, né? E aí foi engraçado que a Silvia fechou, né, com um concorrente nosso. E ela, assim, agradeceu tanto e eu, assim, eu não fico bravo. Não, né? realmente, você foi Não. ele foi com esse mesmo carinho e palavras que você me falou, que eu sempre guardei. Se você tivesse fechado com uma outra agência que eu percebesse que não era melhor, assim eu ficaria triste.
mas como você fechou uma num nível bom, eu vou ficar feliz, porque ele está Sim. bem assessorado. Então, isso para mim é muito nobre de uma pessoa que, tudo bem, não sei como que funciona, Sim, uma perdeu comissão, um né? negócio, mas eu percebi que a verdade dele era tamanha que isso, eu falei, não, um dia eu vou fazer um intercâmbio. É bom até falar sobre isso, porque assim, até antes de você falar um pouco do João, da escola dele, e eu vou falar, a gente tem uma competição saudável com alguns concorrentes. Então, Sim. no mundo do intercâmbio, a gente tem essa competição saudável. A gente até quando recebeu o Xande aqui, o Xande falou muito sobre a Abraceio, sobre o Conint. Sim. E são órgãos, a Abraceio é uma associação das agências e o Conint é um órgão relacionado ao governo. O Léo hoje não está aqui com os microfones, mas depois, se quiser me corrigir aí, diretor, sobre Conint, sobre a Abraceio, fica à vontade, cara. Tô à disposição. Você pode vir dar o seu pitaco. Entra aqui, cara, falar no microfone. Não tem problema não. E você falar alto, dá para captar aqui, tá? Vê se eu tô errado. Segue o jogo que você tá indo bem. Né? Tô indo bem? Então, beleza. E aí, esses órgãos e as agências que fazem parte da Abraceio são nossos competidores saudáveis. Então, assim, não vejo o problema. Lógico, melhor fechar com a gente. Mas, quando fecha com um concorrente, e Gustavo partilha dessa opinião, porque é uma opinião nossa, estando bem assessorado, a gente fica tranquilo. Sim. Acho que ninguém gosta de perder um negócio. Sim. Mas a gente fica tranquilo porque sabe que vai chegar na Austrália ou em qualquer outro país com qualidade, que vai ter uma assessoria bacana. Sim. A gente sabe que não vai ter uma assessoria tão boa igual com a gente. Mas o Igor fechou. Mas o Igor fechou pela Information lá fora agora. Ah, a renovação dele, ele fez lá? A renovação, Sabia. ele fechou. Que legal. Ele me Eu sabia que isso ia É acontecer. porque assim, a gente que trabalha com isso, a gente tem esse conhecimento que não é por preço que vocês vão fechar. Sim. E aí eu lembro que eu falei pra Silvia, se você se sentiu confortável com a outra agência, né, tenha confiança, e ela comentou mesmo que ela tinha esse compromisso de fechar com outra agência no passado, eu falei, meu, você tá se sentindo bem, segura, fecha com ele, não tem problema não fechar comigo. Né? E, meu, poucos meses depois, quantos meses? Mais ou menos 3 meses depois. Flávia, foi muito rápido. E muito pouco rápido. tempo depois, a Silvia já estava mandando mensagem: olha, eu não fechei com você e tudo mais, mas eu tenho uma amiga que tá querendo fazer o do Que filho. no caso foi a Flávia. E no caso foi a Flávia, aí que eu conheci a A Flávia. Flávia lembra a escola que o João tá? Não sei o nome. Na verdade é assim, Vai ó, ajudar. você sabe Sim. o nome? Na verdade, a assessoria do Gustavo, assim, para minha casa foi assim tão boa que a gente ficou muito seguro na indicação dele. Eu confesso para você. Ele tinha me falado que ele me deu algumas opções e aí eu falei, né, junto com meu esposo, eu falei, Gustavo, eu vou confiar em você, eu sei que você já teve essa experiência e você vai dar o melhor para o meu filho, né? Lógico que tem a questão financeira que também, né, é bem complexa também, que, né, é primordial. Mas, assim, eu confiei e hoje o João, assim, ele tá gostando muito da escola. Eu acho que foi sob medida, sabe assim? Eu acho que ele teria que estar naquele lugar, naquela escola, com aquelas pessoas, né? E aí a gente vê realmente a preparação, né? Quando eu falo, assim, de Deus para a vida dele. E até pegando o gancho do que você falou, de outras agências, enfim, eu tenho uma amiga hoje que é nutricionista igual eu, mas ela foi para lá fazer intercâmbio, ela foi com uma outra agência, e quando ela me perguntou qual era a agência que o João estava indo, eu falei da Information, ela falou, Flávia, eu não fechei por ela, mas toda a assessoria que eu preciso, eu vou na agência. Ela me falou isso. Mesmo ela não tendo fechado nessa agência, ela vai lá e eles dão um suporte a nossa agência lá na Austrália. E eles legal. dão todo o suporte para ela. Ela, inclusive, ela falou assim, é uma das melhores. Ela falou desse jeito para mim. Vamos mandar esse corte pro Xande, velho. Isso. Eu posso depois até, né, passar o nome dela para vocês, porque assim, ela falou assim que é uma... Mesmo ela não tendo, né, fechado com vocês, eles dão suporte. Eles são pessoas assim receptivas com as pessoas e ela falou, ele vai estar muito bem estruturado aqui. E eu fiquei muito feliz, porque, né, o nome dela é Cláudia, minha amiga. Cláudia, um abraço. E a Aline legal, também. Legal você, tanto você quanto a Aline, Isso. tá indo lá na Information. Quando vocês estiverem lá, fiquem à vontade para visitar a agência lá na Austrália. Tenho certeza que a gente vai receber vocês. E o Igor também fechou com eles agora. Né? O Igor tá renovando por eles renovou lá. Já. Eu sabia. Já renovou. Gu, fica tranquilo, a gente vai dominar o mundo, mano. Logo mais. Logo mais. Pra qual escola que ele tá? Tá na ACA, da nossa amiga Pop. Manda um Eu abraço. preciso mandar você, Manda mano. um beijo, Pop.
A Pop é gente boníssima. A Pop é prefeita de Sydney, além de trabalhar na área. brincadeira. Não, é porque ela tá há tanto tempo lá. Eu acredito, eu sou ingênua. Ela tá Não, mas não é. Eu falo que ela é prefeita, mas ela não é uma prefeita eleita. Porque ela, cara, ela comanda tudo na escola. Quando alguém precisa de ajuda, ela tem uma sala lá, ela recebe os brasileiros lá. Então, se o João precisar de ajuda, você já tem um nome para procurar lá na sala. Pode deixar. E eu adoro ela. E antes da pandemia, na escola eles receberam a visita do Jason Momoa, que é o cara que faz o Aquaman no cinema. E ele foi lá visitar a escola. Tem foto do lado do cara e tal. Nossa, que E legal. aí, eu não sou muito de si, eu A sou mais Pop Marvel. mora lá desde 97, né? Será que ele vai estar lá em dezembro? Você também gosta do Jason Momoa? Ai, gosto. Aí, ó, Pop, já sabe, leva o Jason Momoa de novo lá, e aí a gente vai pedir pra Silvia ir lá te visitar e dar um abraço nele. E eu vou contar, lá na Austrália não é só o Jason Momoa que você às vezes tá vendo na rua, não. O Chris, que é o Capitão América lá, como é que é o Não, nome esse dele? aí é o Thor, né? Eles são irmãos, os Então, dois. Não são? Não. Olha, são Eu bem sou- parecidos. Eu O não Homem de sei. Ferro também, tá por Não, o Tony Stark não. Esse não, mas muitos É o que eu mais gosto de... eu também, é o meu preferido. Ai, é o meu preferido. E aí grandes atores moram lá na Austrália, passam tempo lá, então quem que tem lá? O Wolverine tem casa lá em O Bondi. Wolverine tem. A Nicole Kidman é de lá, então. É de lá também. A Nicole Kidman é de lá. A Barbie também, hein? Ah, como é que é o nome dela? A gente vai lembrar o nome das atrizes, né? A Margot Robbie é de lá Nossa, também. que bacana. Às vezes você tá andando na rua, você tem. Mas eles são... Será que eles têm liberdade de andar? Porque... Normal. Ainda bem, porque aqui eu acho uma É igual Rio de tristeza. Janeiro aqui. Às vezes você tá andando no shopping, você tromba, eu falo gíria aqui. Você encontra com eles lá e é uma boa. E é normal, Tiram né? foto. É, porque aqui é um... É que é diferente do Rio, né? Porque aí você vai no Rio é a galera da Globo. Aí você vai Bom, lá, você vê os eu caras já da ia Marvel. tietar. O João já nem vai atrás para tirar foto. Ele é mais reservado. Agora você Eu já ia tietar, com certeza. Vou torcer que quando vocês estiverem na Austrália, vocês encontrem com alguns deles lá para poder tirar foto. E eu vou pedir para a prefeita de Por Sydney favor, hein? te dar uma ajuda nesse sentido. Ó, estarei lá entre os dias 11 e 31. Então, Eu vou falar para vocês que aqui a gente é meio saidinho. A gente Vai passar virada e já volta. eu acho que eu nem vou passar virada por conta eu volto a trabalhar no dia 2 de janeiro. Nossa. Então, acho que o fuso horário para mim, eu já chego no momento de Você fechamento. vai comemorar no avião a virada do ano. Eu acho arriscado você já trabalhar no dia 2, pede uma folga. A gente manda pro teu chefe aqui, como é que é o nome do chefe? Raquel. A chefe. Linda. Raquel. Raquel, libera. Libera. 2 dias a mais para ela poder mandar. A gente depois faz um corte e manda. Mas Oi. assim, eu não vou estar trabalhando, mas pede também para mim dar plantão nesse dia. A já Raquel é fala. chefe das Não, duas? não, aí a minha é a Amanda. Amanda, então eu vou fazer um por vez. Raquel, viagem da Austrália para cá é uma viagem longa. Ela vai voltar cansada. Deixa ela ver os fogos lá em Sydney. Quebra essa e aí eu mando um chocolate para você. Ela gosta de chocolate? Ela gosta. Eu mando um chocolate para você. Mando trazer Tintã da Austrália, eu pago o Tintã e aí ela leva para você na sua sala, bonitinho. O Tintã é gostoso, melhor que bis. Mas olha que barato. Imagina você passa 2 anos novo, porque na Austrália é adiantado, né? Ela passa a virada Legal lá, também. Imagina. Eu não tinha pensado por esse lado. vai estourar 2 Estoura o champanhes. champanhe lá, pega o avião, vem e ainda comemora aqui. Não, mas aí é 12 horas, não dá tempo de chegar. É, não vai dar tempo. Não E dá, a sua né? chefe, Amanda. Amanda, Vou estar sem filho, Amanda. né? é primeiro ano novo longe, João é um menino novo, vai sentir falta, Natal, ano novo. Libera, só não quer trabalhar, não precisa ser mais uns dias. Não precisa. Libera a folga, um dia só. Você trabalha em plantão de 12 horas? Eu não, é 5x2. Ah, então, ajuda, vai. Ajuda, nem sei que dia que vai cair no novo. Você já falava pra emendar? Segunda-feira. Então, Débora, né? Amanda. Amanda, por favor, quebra essa pra gente. Eu vou mandar o corte pra vocês e vou mandar Tintã também, de lembrança nesse sentido. Eu achei muito bacana o que você falou do João, de estar no local certo e na escola certa. É uma preocupação que a gente tem, e por isso que o Gustavo teve, que é o quê? Entender o perfil, mostrar para vocês as opções dentro desse perfil. Para quê? Para acontecer exatamente isso. A Information Plant, ela não tem... E é o que a gente quase não fez ainda, nenhum episódio que a gente fez tanta ênfase que a gente trabalha lá e que a gente é consultor de laje. Que esse é o primeiro que a gente Era segredo, né, gente? Não era segredo. O Xande falou, eu acho que eu falei no final do episódio do Xande que eu fui no workshop e me emocionei com o que ele tinha falado. Se ninguém pegou, agora a gente meio que falou. Mas a gente se preocupa muito com essa questão de colocar o estudante no lugar certo.
A gente não tem muito apelo em Instagram, em Google. Nosso apelo realmente é a indicação. E saber que do Danilo para o Igor, do Igor para o João, teve esse caminho, independente do Igor ter fechado, não, porque ele renovou lá, e para a gente é importante também isso. É muito bacana. E o nosso trabalho é muito focado nisso. Então, quando vem uma mãe e fala assim, que o Gustavo foi o instrumento de Deus para colocar ele no lugar certo, no ambiente que ele está adorando, isso pra gente é muito gratificante. Por quê? Porque existem modelos de escolas diferentes. Existem escolas que são escolas que são linkadas com universidades e ela tem um perfil mais acadêmico. Existem escolas que o investimento é muito maior. Seu network dentro da escola são pessoas que lá na Austrália não vão estar tão preocupadas com o trabalho, que vão ser pessoas que estão indo lá só para estudar, e aqui o pai e a mãe bancando 100% do intercâmbio, todos os custos, todos os dias, não precisa trabalhar, filho, de manhã é escola, à tarde é surf, à noite é festinha. Vão ter escolas que o network vai ser de um cara que precisa ralar, que eu acho que é o caso dos meninos, que precisa ralar para trabalhar. Eles têm o suporte de vocês aqui. Imagina que, por exemplo, se alguma coisa der errado, liga para a mãe, que a gente vai dar um jeito, liga para o pai, conversa com a gente, mas, cara, você tem que se virar aí, porque aqui ninguém ganhou na Mega Sena, a gente trabalha muito e tem as contas aqui no Brasil ainda. Então a gente tem muito essa preocupação de poder ver esses detalhes e poder falar, ó, essa escola é legal para você. E vou dizer, a ACA não é das escolas mais caras na Austrália. Acho que você chegou a mostrar outras opções que são mais... Mostrei. São o que o investimento é maior. Seria maior. Aí, se ele percebeu, ó, essa escola vai condizer para você vir e falar isso pra gente, é muito interessante. E a gente não, assim, a gente tem algum, que nem eu já falei em outros episódios, alguns dos meus estudantes se tornaram amigos pessoais meus. Acho que os meninos estão há menos tempo, mas já devem ter algum estudante que seja amigo pessoal. Mas dificilmente eu viro amigo pessoal da mãe. E eu vou falar de novo, vai até parecer repetitivo, vai parecer até que eu tô puxando o saco de vocês. Mas eu tô achando muito legal conversar, porque pro meu trabalho vai ser interessante, ouvir vocês vai ser interessante. Isso daqui é muito mais uma aula de vocês pra gente, do que a gente ficar perguntando esse tipo de coisa. Até quando a gente tava vindo pra cá, eu comentei com a Flávia, né? A minha esposa não conhece a Flávia, mas já sabe quem é a Flávia. Legal. Porque quando eu coloco os áudios lá pra ouvir no notebook, aí a minha esposa de longe fala, essa é aquela mãe simpática. Eu vou falar, eu vou dar uma ideia pro Xande. verdade. Não sei se eu mando por vídeo ou depois eu faço um e-mail. Mas, cara, a gente devia fazer um evento com mães e pais de estudantes, sei lá, uma vez a cada 6 meses, uma vez a cada 1 ano, fazer um happy hour. Eu acho que ia ser legal fazer isso. Trocar essas informações. Trocar essas informações, eu acho que não... Sim. A gente faz um... Pode colocar a gente na lista. A gente faz um podcast ao vivo lá, Sim. conversas no detalhe disso e tudo mais. Posso fazer uma pergunta? Aí, Ah, de novo, eu Pode, gosto assim. nem precisa Nem perguntar. precisa perguntar, já faz. Aqui é um Já bate-papo, fala. meninas. Podem ficar à vontade. No caso, né, o Danilo hoje está com visto patrocinado, daqui a 1 ano acaba esse visto. Sponsor. É sponsor, Sim. né? Sponsor que ele fala. Vai que de repente ele não consegue o visto lá para ser residente, né? E ele resolva voltar para o Brasil. Eu sei o quanto ele gostou de lá. Vocês que já estiveram lá, hoje estão aqui, o Gustavo quase voltando. Você acha que ele vai ter um choque de realidade? Você acha que isso vai frustrar ele? Porque a minha preocupação é que ele sempre esteja feliz. Eu não quero que ele viveu tudo isso lá, ele chegou e volte para cá para fazer a faculdade. Eu quero que ele esteja bem. Então, eu estou muito preocupada. Ele fala, mãe, vive hoje, eu sei, mas sei que o sonho dele é ficar por lá, né? E eu quero que realmente ele fique, até porque futuramente, quem sabe eu vou falar a parte prática e depois eu vou falar a parte sentimental. Tá. A parte prática ele já está em boas mãos, que é conhecer a gente, saber o nosso trabalho lá. Se ele tiver qualquer tipo de dúvida nesse sentido, dúvida mais técnica, é só procurar a nossa agência lá, a nossa agência vai avaliar o perfil dele e vai direcionar ele para o melhor caminho para ele se manter lá na Austrália. Sim. Antes de entrar aqui com vocês, eu tive um visto aprovado de uma menina que voltou. Essas pessoas que a gente tem mais contato, conversa melhor, que é mais ou menos como você fala. A minha esposa nunca viu a Silvia, mas sabe quem ela é pelos áudios. A Flávia, desculpa. E aí a Mari, que é essa minha estudante, é a mesma coisa lá em casa. A Ju sabe quem ela é. A Ju, durante um tempo, trabalhou com a gente com a parte de vistos, então ela fez a primeira aplicação de visto e ela teve um problema pessoal, voltou para o Brasil. Sim. Mas ela sempre teve a vontade e queria muito voltar para a Austrália. E hoje ela teve o visto aprovado da continuação do curso dela. Então ela foi, por uma questão pessoal, voltou.
não se adaptou aqui no Brasil de novo. Não, eu quero voltar para a Austrália, eu quero voltar para a Austrália. E hoje eu anunciei para ela, antes da gente entrar aqui, que o visto dela tinha sido aprovado. E aí ela falou, pô, e ela, o visto dela está aprovado para começar o curso em janeiro. Então ela falou, pô, eu queria amanhã. Eu falei, amanhã você já pode comprar passagem e vai. A partir de agora você consegue ir para lá. E aí vem a parte mais sentimental. Quem faz o intercâmbio, eu falo muito essa palavra, quem tem o bichinho do intercâmbio picado, quem é picado pelo bichinho do intercâmbio, nunca vai se sentir confortável em nenhum lugar. Então, ele vai estar aqui no Brasil, vai querer estar na Austrália. Eu tenho certeza que muitas das vezes ele pensa, pô, vou voltar para o Brasil. Já tenho uma experiência legal aqui, já aprendi a falar inglês. Pô, saudade da minha mãe, saudade do meu pai. Ele é São Paulino? Corintiano. Parceiro. Tem Então, algum defeito, né? Tinha que ter um defeito. Danilo com 2 L's. A mãe super gente boa. Falou que o pai é gente fina. O irmão gosta de futebol, aí o cara torce pro Corinthians. Mas tudo bem, vai. Mas o João também torce pro Corinthians, meu esposo também. Nem todo mundo é perfeito, Edu. Nem você, né, Edu? Nem você. Né? E aí, enfim, tô com saudade do Corinthians. Acho que não deve estar com muita, mas tô com saudade do Corinthians. Então, assim, e a gente, não sei se vocês acompanharam a orientação final para embarque. Sim. Vocês viram que tem aquele gráfico. E aquele gráfico é muito verdadeiro. Tô no Brasil, quero estar na Austrália. Tô na Austrália, quero estar no Brasil. Pegou o primeiro trânsito na marginal aqui. Meu Deus, eu quero voltar para Sydney ontem. Sim. É só ver o Gustavo. Eu não sei quando que esse programa vai pro ar. Esse episódio, eu sempre esqueço. Eu não sei quando esse episódio vai pro ar, mas eu não sei se ele vai estar aqui no Brasil ainda ou não. Não, vou estar. Será? Por favor, vamos acelerar, né? Eu não depende só de mim. Vou colocar no ar. Mas se o Gu pode estar nos dias seguintes a esse episódio, já não está mais aqui. Então, por quê? Porque ficou inquieto. O Léo tá fora hoje, mas eu tenho certeza que se ele tivesse com o microfone, ele falaria, pô, eu sempre tô pensando em estar fora daqui. Então, não é, Léo? O tempo todo. Você quer vir aqui, cara, falar sobre isso um pouquinho? Não, segue aí. Já dou um oi. E aí, então sempre vai estar o estudante dessa maneira. Não fique preocupado. Pode ter a certeza de que o caminho que ele escolher vai ser o melhor caminho para ele. A Austrália foi uma boa opção? Excelente. Sim. É que a gente é um pouco suspeito para falar de Austrália, mas é o que eu vou falar. É que vocês só fazem Austrália? Não. Information faz outras? Não. A gente... Mas antes era só Austrália, quando o Danilo viu. Nunca foi. Nunca foi. E aí, por que eu falo isso? A escolha do destino, ela também está linkada com o perfil do estudante. Sim. E foi até legal você falar, esse é o tipo de pergunta que o convidado faz, que às vezes parece que a gente faz tudo programado e ninguém acredita que isso aqui é ao vivo, um gravado ao vivo sem cortes. Mas o que eu sempre falo? Toda a cadeia do intercâmbio, ela começa baseado sempre no perfil do estudante. Então, boa parte dos estudantes das pessoas que querem fazer intercâmbio, vamos chamar de estudante ainda, ele tem aquele sonho americano, assistir o filme, ver a faculdade americana, ver morar no dormitório, ver as festas e tudo mais. A gente tá com mãe, eu preciso lembrar que eu não posso me alongar muito nessas histórias de intercâmbio, tipo as do Léo que ele contou nos episódios passados. Não vou contar aqui, porque senão... Olha lá, o Léo rindo ali. E então aí ele tem que falar, pô, eu quero ir para os Estados Unidos. E aí ele senta com a gente e fala assim, pô, cara, mas eu quero ir para os Estados Unidos. E é um perfil dos meninos. Tenho minha mãe que me dá um suporte, que vai me ajudar, mas eu vou precisar trabalhar. O estudante que vai fazer inglês nos Estados Unidos e no Canadá não tem permissão de trabalho. Então, às vezes, ele gosta do destino, ele gosta do lugar, ele tem o sonho americano, o sonho canadense, mas ele não vai conseguir realizar porque vai chegar lá e vai passar perrengue, porque ele até pode ter o investimento da viagem, mas não vai ter um investimento para se manter tranquilo lá. Lembrei que foi esse um também dos motivos que o Danilo escolheu a Austrália, que falou, mãe, em Canadá eu não vou poder trabalhar. Tem permissão E de ele trabalho. ele sempre gostou, tanto que ele trabalha nesse depósito de imóveis e compra de imóveis rústicos, e ele lava carro no final de semana, porque ele gosta muito de carro. E ele lá trabalha, ele trabalha sempre. E esse é o ponto. Então, provavelmente, quem estava lá na hora que o Danilo decidiu pela Information Blend, bateu esse papo com ele, entendeu o perfil e falou, cara, legal que você conhece o Canadá, mas talvez o seu perfil não vai ser tão interessante. Sim. E é assim que a gente decide. Não a gente que decide, mas a gente direciona. Orienta o destino. É assim que a gente orienta a escola. E o destino eu não falo só o país, não. Eu falo até a cidade. Porque existem cidades que são melhores para quem vai com a idade dos meninos. Existem cidades que são melhores para quem vai com família. Existem cidades que são melhores para quem já sai aqui do Brasil e já tem a vontade, já tem desenhado o plano de, não, eu quero ficar em definitivo, eu não volto por nada. Então, tudo isso a gente avalia na hora de falar, tá aqui. Esse é um projeto legal para vocês. O primeiro passo é a gente entender o objetivo, o plano do estudante. Né? Então, por isso que
eu lembro que a Flávia, né, quando ela veio conversar comigo, ela queria mais só... Parecia até que era curiosidade no início, Isso. sabe? Tipo, não, eu quero saber como que é e tal. E eu falei assim, não, vamos conversar, né? Vamos fazer uma videochamada. Tanto que o João nem participou, né? Foi eu, a Flávia e o Edu. Né? Que eu queria entender um pouco mais, assim, do planejamento deles, dos planos deles, para poder ter esse direcionamento, né? Então, assim, quando a gente recebe, por exemplo, um estudante que fala, eu quero estudar e trabalhar, eu já sei que eu não posso, tipo, indicar Estados Unidos. E às vezes tem pessoas que falam, não, eu quero ir para os Estados Unidos. E aí a gente precisa, né, pelo menos deixar a pessoa ciente. Falar, seguinte, se você for para os Estados Unidos, você não vai ter a permissão de trabalho. Né? Então, vamos dizer assim, legalmente você não pode trabalhar. E aí, assim, a pessoa vai tomar a decisão dela. Nosso trabalho é consultoria. Aqui a gente é realista. A gente sabe que o cara vai chegar nos Estados Unidos, que o cara vai chegar no Canadá. Todos nós conhecemos pessoas que estão trabalhando lá com visto de turista. Se vocês do consulado americano me ouviram falar isso, não fui eu que falei. Quando eu estiver na entrevista para aprovação do meu visto, não levem isso em consideração. Mas a gente sabe que isso vai acontecer. É uma realidade. Mas a gente orienta, passa a consultoria, a partir do momento que a pessoa chegar lá e é uma decisão dela. Sim. Por isso que a gente não manda menor para fazer intercâmbio de língua só quando é intercâmbio de férias, esse tipo de Turista pode chegar lá e fazer um serviço? coisa. Não. Às Nem vezes, na Austrália pode olha, isso. Nem na Austrália pode. É. às vezes eu tô lá sem fazer nada, eu sou muito inquieta, né? Aí eu vou querer ir lá ajudar a minha nora e fazer uma limpezinha na casa. Isso não. Mas você pode, sabe o que você pode fazer que é Posso legal? fazer um bolo. Né? É o que eu ia falar. Bolo de pote. Aí Mas o você bolo não vai é legal. vender, você vai fazer dentro de casa. E quem vai vender vai ser a sua nora. E o E Danilo. a nora é do Igor ou do Danilo? Do Danilo. E aí a nora do Danilo vai vender e vai fazer todo o trabalho do bolo de pote. Quem sabe eu fico uns 2, 3 dias lá sem fazer nada, eu vou querer trabalhar, né? Não pode. Eu sei. Não pode. Não pode. Ou pode, não sei. Não posso falar. Não pode. Não pode. Não pode, Isso não. não pode. Isso não pode. Os meninos, eu sei que o Danilo está trabalhando com móveis rústicos, é Ele isso? trabalha, como chama? One House? É tipo um warehouse, né? Isso, Tá. One House, é isso, né? E lavando o carro nos finais de semana, que o Gu já contou, que todo mundo gostou do Ele é muito trabalho dele. caprichoso, ele é muito E caprichoso. ele levou o João Levou o também João pra... pra O lavar João hoje está carro. lavando o carro. Tá. É o único trabalho que ele Não, fez não, isso. e tá agora numa lanchonete, hamburgueria, que durante o dia é hamburgueria, à noite eu acho que é meio que balada. E assim, uma coisa que eu achei muito legal, vou ser muito sincera com você, eles são muito assim, certinhos em questão de respeitar as regras. Lá, eu achei fantástico. O João Vitor, ele sabe que ele tem autorização para trabalhar determinadas horas, e esse local onde ele está trabalhando respeitou muito isso, sabe? É assim, eles não gostam muito, né? Assim, podia deixar um pouquinho mais, mas assim, é um país assim que respeita muito as regras, e eu achei isso fantástico. E aí ele está trabalhando nessa hamburgueria, e aí também dias de folga, porque ele tem, de sexta-feira é folga dele da escola, eu achei muito bacana também, porque aí eles podem descansar, né, passear, enfim, fazer as coisinhas dele, porque ele precisa cozinhar, ele precisa lavar a roupa dele, ele precisa organizar a casa, né, porque os meninos moram junto, cada um tem a Danilo sua... não perdoa, né? Danilo é militar, Danilo não perdoa. Tem que limpar, tem que... Eles estão morando juntos. Estão morando juntos. Pergunta, eles faziam isso aqui em casa ou aqui no Brasil para eles a roupa suja ia do cesto direto para a gaveta dobrada? Eu acho que eles pensavam Não faziam. que a máquina fazia tudo sozinha, faziam. né? O João não fazia. Mas assim, até... Estão né? sofrendo lá, né? Olha, eu vou ser muito sincera para você. O João, assim, ele tá me surpreendendo, assim, num grau. Assim, de iniciativa, de ter, assim, compromisso, comprometimento, responsabilidade. Não que ele não tinha, mas como tem a gente que faz, né? E aí, por ser mais rápido, assim, eu tô muito orgulhosa dele, assim. Ele não quis aprender aqui. E aí chegou lá, ele se virou. Aí tanto é que ele mostra umas fotos de uns pratos lá que ele faz. E assim, eu falo, filho, deve estar Parou de comer muito... macarrão? Parou de comer Ainda macarrão, não, tava porque tão preocupado. no início era só macarrão. E aí eu explico para eles, e graças a Deus que hoje, como você falou no começo, hoje está muito mais fácil. Tem lá, né, a rede social que ensina YouTube. você, o YouTube. YouTube. Que te ensina. E assim, aí eu falo para ele assim, filho, eu estou muito orgulhosa de você.
porque ele deve ser muito saboroso, porque as fotos que ele posta para mim, assim, pra gente ver, deve estar muito gostoso. Tanto é que quando ele voltar, ele vai ter que fazer um prato Se ele daquele voltar, para mim. né? Eu vou falar pra vocês que eu sempre falo pra quando eu recebo mãe aqui ou filho, que a gente recebeu a Emily. Eu não dedurei vocês pra mãe de vocês, mas pra Emily eu falei, avisei a mãe dela e vou avisar vocês. Quando chegar, afazeres domésticos é tudo na conta deles. Não vai, tá aqui meu filhinho. Não, Tadinho, deixa eles fazerem. E eu tenho uma dúvida, será que essa geração nova vai manchar a camiseta? Será que eles mancham ainda? Deixam camiseta dura? Ah, com certeza. A camiseta fica pequena. Normal. Normal. Eu voltei com as minhas camisetas que, assim, o que era branco não era mais branco. De repente, voltei e minha mãe fez uma mágica que voltou a ser branco. Nossa. Elas têm esse dom. Tem Porque esse dom. então, mas eu vou contar um segredo para vocês. A máquina de lavar não lava. Não lava, não passa. E não vai direto do cesto de roupa suja Não, eu falo pra que não tinha gaveta perna. limpinha. Mas o Igor, ele acreditou que chegando lá, o Danilo ia tratar ele como se fosse o pai, né? Então o Danilo pôs ele no lugar, né? Então, quem moram juntos é a sua nora e o Danilo? Não, mora A o nora- Danilo, Só os meninos. Só o os meninos? Danilo, o Igor, o João. Tem mais E algum amigo lá? Tem lá o Wellington, mas ele ficou só num tempo até o João chegar. Agora ele já está procurando, foi a sim. condição que teve lá um espaço de uns meses até o João chegar, mas o Wellington já está. Pelo que eu percebi, a gente conversou aqui, esses meninos são basicamente como eu era com os meus primos. Todo mundo junto, Não, viveram... eles não viveram, eles não tiveram laços, os meninos. Tanto é que eu acho que o João viu o Danilo, acho que umas 3 vezes que a gente foi na sua casa te Sim. visitar. Sim. E no batismo do João, que vocês Sim. vieram. Não, é assim, na verdade, eles estão convivendo juntos agora, mas assim, quase eles nem se vê, né, Silvia, para falar a verdade, porque são, assim, horários totalmente diferentes. Eu até falo para ele, você vê o Igor, né, ele é tão bacana, tão engraçado. Ele falou, mãe, quase não vejo. E aí fica nisso, né, Silvia? Mas são amizades que eles vão trazer pra cá. Pra Com vida, certeza. pra Com vida. certeza. Vira pra família. Vira Lá família. vira família. O Danilo fala isso, vira família. Os brasileiros se unem, né? Muito. Você tem que namorar com a australiana, mas os brasileiros se unem porque é família. Eles me falam isso mesmo. Eles são a família. No aperto, a gente sempre procura quem é mais parecido com a gente. É. E aí a ideia... Por isso que eu achei legal o que você falou, e até estava tentando achar um ponto nessa conversa de vocês, que era falar que, ele foi para lá, para a Austrália, e aí ele falava só em inglês, aí foi morar o irmão. Aí eu falei, será que esses meninos brigam? Porque se eles... A primeira briga por camiseta, perfume, que deve era a minha brigar, briga com o sim, irmão, deve esquece brigar. esse negócio do inglês. E Brigam. Então, aí eles falam só português. Não, entre eles. Tanto que o Igor ele foi jogar futebol. E aí ele tava xingando o cara em português. Só que aí ele não se conteve e xingou o cara em inglês. Aí ele foi expulso, né? Aí Aí ele foi expulso. Porque ele, todo nervosinho, né? E ele estava, eu achei muito engraçado. Eu tava só falando em português, né? E aí é muito engraçado. Mas eu penso que o Danilo, quando chegou lá, o Rafael pôs essa condição para ele. Já o Igor chegou, não. O Danilo, eu acho que com o irmão mesmo não tinha essa. Não é difícil. Igual o amigo. Então era em português mesmo. E a namorada do Danilo conta que ela também teve muita dificuldade. Aí o Danilo passou a ajudá-la, mas na parte mais escrita, né? Mas o falar era com ela se virar lá. E eu acredito que entre eles é mais o português mesmo. Ô, Léo, vem aqui participar que eu vou te fazer uma pergunta. Aproveita e traz uma água rapidinho, porque essa pergunta serve para você que levou alguém do Brasil para fazer intercâmbio e morou com essa pessoa. Não precisa me servir daqui que eu ponho a água. Cara, como é que era você e a Dani na Espanha? Vocês treinavam espanhol falando e na primeira briga esquecia o espanhol? Eu vou deixar a água aqui. Depois você vê se eu estou atrapalhando a câmera. Não precisa. Vou te chamar de Alex hoje. Alex. Como é que era você e a Dani no intercâmbio? Vocês falavam na língua do país ou não usavam? Cara, eu não tinha essa disciplina aí que eles têm. Aliás, parabéns para eles, porque realmente é muito difícil. A gente acaba falando muito mais português quando tá, né, entre brasileiros do que a língua, né, do país. A gente no início pensa, vou praticar e tudo mais. Cara, há 5 minutos você esquece. E aí tem aquela história, vamos reunir um pessoal, vamos chamar um gringo, né, para de repente a gente falar inglês e tal.
pô, dá 10 minutos o gringo tá aprendendo a falar português, né? Você não assim. fala mais inglês. Mas a ideia, a iniciativa é ótima e se eles conseguem, eles estão de parabéns, porque faz toda a diferença, né? Boa, boa. Eu chamei o Léo para ele aparecer, porque hoje, vocês viram que a gente tá lotado aqui, eu não Hoje podia é participação especial. Participação do Léo Alex. O tamanho é quase o mesmo, né? Valeu, Léo. Obrigado, cara. Valeu. E aí, meninas, como é que tá a expectativa de vocês? Você já falou a sua expectativa de ir. Tá pensando em ir lá para a Austrália? Não tá pensando como é que tá esse planejamento de vocês? Antes de eu falar, como é que é a expectativa de como vocês vão receber o filho de vocês de volta? Explica pra mim como é que tá a expectativa Eu de acho quem que vai. a Silvia já recebeu o Danilo aqui, já, É. né? Eu Mas não recebi. Mas não recebeu o Igor, eu não quero arrumar briga dos dois, porque se ela falar que o Danilo é o preferido do que o Igor, a gente vai arrumar briga com esses caras lá na Austrália. Sempre falam o contrário, que o Igor é o meu preferido, mas são iguais, né? É que o Danilo sempre foi o preferido de todos, que o Igor era muito danado. Então todo mundo preferia o Danilo. Aí eu ficava com dó do Igor, comecei a proteger. Bom, o Edu, ele puxa a sardinha pro Igor, né? Eu sei, né? Eu sei. Mas A tua expectativa de ir pra lá, como é que tá? você sabe que até umas 2 semanas atrás eu estava muito tranquila. Tanto que as minhas amigas não falam outra coisa, né? Eu estava bem tranquila. Agora eu estou começando a ficar um pouco ansiosa. Aquela coisa, ai, tá chegando, né? Porque eu não falo inglês, né? Eu tô aí tentando ouvir alguma coisa, mas eu não falo inglês. Então, eu já vou chegar lá com a carta preparada que o Danilo já fez para mim. Aí, ontem ele falou assim, mãe, Visa é vacina. Eu falei, Visa? Eu falei, não, só tem o Mastercard. Visa O visto já tá aprovado? O visto Já aprovado? tá tudo, graças a Deus. Já tá tudo certinho. E agora eu estou, sim, ficando ansiosa. Aquele medo de, ai, será que eu vou perder a conexão? Será que chegar lá eu não vou saber para onde eu vou? Mas o Danilo tem dado algumas dicas, né? O Laércio, meu marido, é bem tranquilo, porque ele deixa tudo comigo, a parte burocrática. Vai aí lendo alguma coisa em inglês, porque ele não tá nem aí. Já eu penso que eu fico mais preocupada, pensando já daqui a um ano o Danilo, se ele volta para o Brasil, como ele vai estar emocionalmente. Tecnicamente, eu acredito que ele não vai ter problema, porque ele vai poder se ingressar numa faculdade, né? Mas é mais o emocional dele. E o Igor, eu já perguntei, ele falou que vem em 2025 visitar, né? Porque ele vai estudar. Mas Então tá tranquila. eu acho que depois dessa aí do Danilo, que eu criei uma expectativa que ele voltava e ele não voltou, hoje eu não tô criando expectativa não, porque a gente fica muito triste, né? E Esse final, você? Desculpa, esse pode final falar. de semana eu fui na casa dos pais, né? Porque quando Sim. casa, né? Aí a casa dos pais é ir lá pra ser mimado, né? É. Aí meu pai tava perguntando, e o Davi, será que ele vem em 2024? Eu falei, pai, não fica esperando ele ano que vem, não. Ele falou, 2025, né? Eu falei assim, eu acho que sim. E a sua, que você falou logo no começo que tá morrendo de saudade dele. É. Como é que tá a expectativa de ou poder ir pra Austrália? Já falei que é muito provável que ele renove. Ou de ele vir visitar aqui. Como é que tá isso? Então, na verdade, assim, o João sempre falou que primeiro ia ser, né, lógico, depois que deu tudo certo, a Austrália, mas eu acredito que ele não fique por lá, eu acho que ele vai pelo mundo mesmo, Sério? né, Edu? É o que ele tem falado pra gente, né? Ele tem alguns sonhos, né, de ir para mais lugares, e eu acredito que vai ser bem por aí. Eu acredito que ele fique sim, né? Vai ser, eu acho que para a gente vê-lo, ou vai ter que ir para lá, ou vai ter que vir visitar a gente, mas eu acredito que o João não vai ficar só lá, não, pelo que ele fala, os planos dele, né? E assim, a gente cria os nossos filhos para eles voarem, né? E eu vou ficar muito feliz com a decisão dele. E é importante eles saberem que o que eles puderem, eles podem contar com a gente. E eu estou muito feliz, né? Mas muita saudade. É importante, Danilo, a Flávia, ela falou que o João pensa em conhecer outros lugares, outros assim. Você acha que é importante ou também é importante que nem os meus que querem criar raiz lá? Eu acho muito legal. Eu brinco que eu quero colocar as bandeirinhas no Instagram. Esse daqui tá colocando. Cada dia uma bandeirinha Tem diferente. 8 já. Ele vai pra nona. Vou pra nona. E vai pra nona. Quais outros você já foi? Eu fiz. Então, foi quando o bichinho do intercâmbio me picou. Ah, Foi quando eu bichinho. fui pra Europa. Você ficou Aí na eu fiz um Europa mochilão lá, sozinho. Minha mãe ficou maluca com isso, porque ela falou: menino, você não fala inglês. Nunca viajou pra fora, ainda vai sozinho. E eu não fechei nada com agência. Eu
fiz tudo sua por conta. Eu entrava E pode entrar no país assim? Tranquilo? Na Europa você tem Não, até não. 90 dias sem visto, né? Tá. Então eu fiquei lá um mesinho, né, viajando. Então fui para Portugal, França, Holanda e Irlanda. Mas você, assim, financeiramente, você já tinha se programado para isso? Sim, sempre guardando dinheiro, porque tá. trabalho desde cedo, né? Então, Sim. aí beleza, fiquei um mês lá. Olha, eu fazendo propaganda aqui, quem quiser saber mais detalhes, nos episódios anteriores, o Gustavo Primeiro- conta essa história em detalhes. Primeiro episódio, legal. gente. Primeiro episódio. Olha, eu não sabia. Mas conta aqui, que aí você vai ficar interessado em ver o seu episódio lá. Eu chegando em casa já vai colocar no seu. Ele gosta da história que eu perdi minha mala em Paris, né? Ele gosta Depois da- assiste, você vai ver o porquê que ele assistir. perdeu. Sempre tem mulher envolvida nisso. Continua. E aí eu voltei pro Brasil já, quero morar fora. Não quero morar no Brasil, não quero morar no Brasil e consegui ir pra Austrália. Da Austrália eu visitei 3 países na Ásia, né? Que foi a Tailândia, a Indonésia e Filipinas. Que foi, assim, de verdade, a melhor viagem da minha vida. Imagina. Olha que legal. Sim, foi algo surreal. Eu como especialista em intercâmbio, eu falo que para mim, pouco importa se o cara vai criar raiz no país que ele tá, ou se ele vai desbravar o mundo. O primeiro passo ele já deu, que é aprender a falar o inglês, indo para um país onde ele aprendeu o idioma. A partir de agora, o mundo para ele tá aberto. Se ele quiser ir para o Canadá fazer um curso técnico e trabalhar no Canadá, ele vai poder. Se ele quiser fazer uma universidade nos Estados Unidos, tem as regras específicas de trabalho, mas também vai poder ir. Se ele quiser morar na Europa, na Irlanda, por exemplo, ele vai poder ir também, porque ele já tem o inglês, pode procurar fazer uma E se faculdade quiser lá. continuar morando na Austrália e visitar outros países passeando, Para ele vai ser tranquilo. Então, e até para vocês que vocês investiram no intercâmbio, vocês agora têm um tradutor simultâneo. Então, se vocês forem viajar uma semana para Disney, vocês vão ter alguém lá, não, resolve esses problemas para mim. E aí tá tudo certo. Eu vou fazer mais uma besteira aqui. Du, vem para cá que eu queria que você aparecesse, já que você tá aí atrás das câmeras. E aí você vem aqui só para... Eu queria tirar uma dúvida que eu queria, a visão do pai. Aqui, pode ser aqui com a gente, vem aqui com a gente. Aí você baixa um pouquinho, eu vou Quer que eu afastar saia? um pouco. Não Não precisa precisa. sair, Fica vocês aí. são as convidadas dele, só o... Olha, o Eduardo pessoal. chora, viu? Então você Não, mas a gente... pega não leve vou com chorar. ele. Não, eu só quero saber a visão do pai dessa questão do intercâmbio. É a parte emocional, igual as meninas estão falando? Se é um pai dessa parte mais de emoção, ou se é um pai da mais razão? E tudo que elas estão falando aqui, você fala da forma objetiva, do tipo, não, que bom que ele está lá aprendendo inglês, porque ele vai voltar, vai ter um trabalho, enfim. Como é que é a visão do pai nisso? O Danilo falou que ele é só razão, né? Mas eu acredito que ele é emoção também. Então, eu sou bem razão, mas eu sou muito mais emoção. Tá. Por quê? Quando veio a ideia, quem recebeu a ligação foi eu, certo, Nossa, Gustavo? foi maravilhoso. Eu não parei de chorar, cara. Né, Gustavo? verdade. Cadê a Flávia? Eu falei, a Flávia tá tomando banho. Cadê o João? O João Mas você não queria tinha falar. fechado nada ou foi na hora do visto? Não, quando Foi na hora do visto, da Isso. aprovação. tá, Olha, tá. já adiantando. Então, eu chorei muito mais, choro até hoje, por saudade dele. Né? Então, a ideia foi... primeiro, eu sempre falei para a Silvia, você é louca. Pai, mãe, acreditem, envie os seus filhos. Meu, você é louca, mandar seu filho, agora vai mandar o outro. Meu, não tenho coragem, Edu, para com isso. Edu, para com isso. Então, como só eu, Flávio e João, filho único, então a gente tinha uma preocupação como ele ia se virar, né? Então, a nossa preocupação, a gente, assim, esse cara aqui, ó, Ai, maravilhoso. Gustavo, ele é de um apoio Fantástico. sensacional, né? Quando foi aprovado, eu falei, cara, você merece toda a honra, sabe, de tudo que nós investimos. É que eu vou chorar aqui, pô. Porque ele tem esse Mas é dom. mérito seu. Então, a assim. nossa confiança foi mais pela palavra da Silvia, pelos meninos estarem lá, Sim, sim. e pela palavra deles. Exatamente. O vendedor, ele vai querer te vender qualquer coisa. Mas quem conhece e sabe, é do meio, vai saber se é mentira ou é verdade. Entendeu? Como a Silvia falou, tinha outras agências para nos indicar. Quando a Flávia foi consultar, que foi uma curiosidade, porque Exatamente. planejem financeiramente, que nós não tínhamos planejado nada. Nós não tínhamos nada. Era o sonho, Tínhamos mas os não era a sonhos, realidade. Mas a realidade não.
entendeu? E quando veio isso, quem deu todo esse suporte foi a Silvia, claro, o Laércio, Sim. e o Gustavo pela confiança, pela palavra de confiança, de trazer uma experiência dele já estar morando fora, né? De trazer uma verdade naquilo que ele falava. E ele trouxe o nosso orçamento, nós passamos o nosso orçamento para ele, Sim. ele adaptou o nosso Sim. orçamento Isso é dentro maravilhoso. das escolas, como a minha esposa falou, como a Flávia falou, o lugar certo, no momento certo, no orçamento certo. Entendeu? Então, quando veio essa palavra, eu fui me despedir do Igor lá, Do Danilo. né? Que o Igor, a gente foi... Empurrar ele? tivemos um acompanhamento Ah, tá. É. longo, né? E prazeroso, Sim, que eu digo que foi uma é benção. muito bom, né? Acompanhar pessoas. Então, quando a Silvia veio falar isso, eu trouxe, e eu chorei mais, né, Silvia? Fui lá me despedir do Igor, chorei mais como um filho. E é verdade, a gente toma para si, né? E quando eu trouxe a ideia para a Flávia começou a conversar com a Silvia, e aquilo, pum, explodiu dentro de casa. Eu falei, cara, meu filho fora? Não, peraí. Não pode ser, não tem como ser. O sonho era, né? Mas as condições não. Então, quando começou a ser concretizado tudo isso, e quando a Flávia é assim, consultou, ela já está Tá certo. na conta. Assim, Tá fazendo Enquanto conta. eu estou pensando, ela já foi com dinheiro, sabe? Já preparou tudo, já fez os empréstimos devidos, enfim. Amor, tem isso para pagar. Ah, legal, vamos pagar. Entendeu? Então, foi uma surpresa para mim. E tem sido uma surpresa muito feliz de ver o nosso filho se desenvolvendo. Né? Exatamente. Ele já trabalhava aqui, nós tínhamos um objetivo para ele. Né? Falava assim, filho, você vai ter a oportunidade que nós não tivemos, que a minha geração não teve. Né? Que o meu sonho era fazer faculdade. Fui fazer faculdade depois de casar. Sim. Entendeu? Então eu falei, você vai ter a oportunidade de hoje poder estudar fora. Nós temos uma prima, Priscila, um grande abraço. A primeira no estado de São Paulo, a menor professora de português. De inglês. Lá de inglês, de São Caetano. Pô, que legal. Muito boa. E nós entramos em contato com ela para que ela viesse dar um suporte. O João Vitor sempre fez inglês, mas aquele inglês Meia boca. né? Para que ele chegasse lá, como a Silvia falou, entrar no portão certo, sair de um portão e entrar no outro, filho, todas as dúvidas, madrugada, sábado, domingo, ligava para esse aqui, ó, Gustavo, o que é isso? E o cara, a esposa dele, esposa do Gustavo. Obrigada. Parabéns. E os pais do Gustavo. Ai, os pais do Gustavo. Parabéns pela educação que você deu ao seu filho. Exatamente. Como você falou, o suporte dos pais para nossos filhos é muito importante. Sim, com certeza. Entendeu? Primordial. Verdade. Assim, é primordial. Então, parabéns aos pais do Gustavo pela educação, pelo como o cara leva o coração dele Exatamente. para dentro da profissão. O cara- Ele está na profissão certa. O cara vai ter o passe dele valorizado hoje. Como é o nome do Ah, chefe que dele? Na verdade, o chefe direto é o Júnior e o dono da agência é o Xande. O Júnior e Xande, ó. Vocês vão fazer uma bela escolha e mandar ele lá para Nova York. Mas Vai eles ser... não estão escolhendo. Esse Ah, é o eles não problema. Então, amigo, ó, bate o martelo, manda o cara. Entendeu? Então, e isso é importante. Na decisão de quem você vai acessar, do agente que vai cuidar de você, Gustavo, cara, Silvia me indicou uma outra pessoa para me comprar passagem, o Gustavo me indicou do próprio O agência. Gabriel. Foi lá, Edu, aí o cara me mandou, tem que fazer um Pix. Cara, fazer Pix que foi tudo por Zap. Nós fizemos a primeira entrevista vídeo e depois foi tudo Zap, foi tudo, sabe, internet, foi tudo... Sim. E aí? É isso, é aquilo? Então, todas as vezes que nós tínhamos uma dúvida, a Flávia mais, Eu era. né, que tudo a Flávia pergunta, Todo dia. todo dia e todo momento, qualquer dúvida, consulta o Gustavo. Temos o suporte lá das agências lá Sim. da Austrália, mas qualquer dúvida que nós temos,
o Gustavo está de prontidão. Nós não viemos aqui, viu, Gustavo, para te exaltar, para falar, não. E não foi combinado. Nada é combinado. Mas você foi foi primordial na nossa decisão. Da firmeza da palavra empenhada que você lançou para nós. Então isso é importante. Né? Essa segurança que o pai vai mandar um filho único para fora, cara, eu chorei uma semana direto. Eu não podia falar, não podia ir na padaria, que todo mundo sabia. E o João pagava chorando, pegava o pão e ia para casa. Por quê? A preocupação de tudo. Porque aqui nós colocamos eles numa blindagem e eles estão lá. Sei que o Danilo é um cara totalmente responsável, o Igor também. E hoje o João Vitor está trabalhando no restaurante. Hoje ele está lá para uma indicação do próprio Gustavo, né? E do Danilo lá, da namorada do Danilo. Vocês falaram com o Davi também, com o irmão. Falamos então, com o Davi. até mesmo aqui no Brasil, o cara tá lá. Como tem alguns conhecidos lá, nós precisamos que ele trabalhe. E a nossa preocupação é, filho, tem dinheiro ainda? Pai, tem. Filho, tem dinheiro ainda? Pai, ainda tem. Minha pergunta, faria isso tudo de novo? Sim. Faria. Nossa. Indicaria para um pai nessa situação? Sim. Filho único? Sim, Pai, nossa. A melhor decisão que eu fiz. Vem cara, do carro. Eu falava assim, vem do carro. Invista no teu filho. Edu, você isso. pode vender o carro. Eu vou dar essa ideia Não. pro João. A minha- E aquilo, o objetivo dele é, pai, fiz uma consulta aqui, vou comprar uma BMW. Eu falei, legal. Você já viu quanto é o custo da BMW? Você vai lá querer dirigir o carro, Não, que é mais então, barato. ele falou, é muito mais barato. Né? Ele falou, filho, aí ele falou, falo pra ele, o senhor não me deixou andar com o seu carro, então eu vou comprar uma BM aqui e andar com ela aqui. Eu falei, então aí eu já lancei Desafio. como se diz, um desafio e um objetivo para ele. Filho, então você trabalha, renove seu visto, porque nós temos essa consciência e eu mesmo, como no meio da conversa vocês falaram sobre o trânsito de São Paulo, vai querer voltar para a Austrália. Nós precisamos ir no médico, levar o João. Trabalha na rede, no hospital, como minha esposa é nutricionista, ele também trabalha na mesma rede. Então, no nosso bairro, nós somos nos hospitais próximos, público, não conseguimos atendimento. Pensa no cara brabo. Dia de folga, primeira folga que eu tinha, até de hospital, público. Falei, não. Falei, João, aí foi um motivador maior para falar para ele, filho, tá vendo aqui? Você não tem como chegar no hospital, cara. Valorize o que nós estamos fazendo por você. Cara, abrace. Se esforce, né? Que ele chegava e falava, pai, mas eu tô cansado. Cara, se esforce aqui no Brasil. Ele trabalhando, que o visto dele foi aprovado Foi até que 2 rápido, meses né? antes, né? De ele poder ir. Então, aí o Gustavo ainda falou, Edu, se ele quiser ir amanhã, ele vai. Ele falou, não, ele tem que acabar o contrato dele. Então, o contrato dele acabou na empresa numa segunda-feira e na outra semana ele tinha uma semana para acertar tudo para poder viajar. Entendeu? Então, é muito bom você ter um filho e você planejar e projetar os seus filhos para algo maior. Então, esse bate-papo nosso aqui é muito importante para esclarecer aos pais que estão nos vendo, que é muito importante nós lançarmos os nossos filhos para algo maior. Então, aonde isso já tinha sobre as nossas vidas, aonde eu não conseguir ir, meu filho está indo. Se ele vai voltar, eu falo, filho, não volte. Fique por aí. Se for para ir para Orlando, para a gente morar em Orlando, a gente vende tudo aqui e vai para outro lugar, nós vamos. Mas eu gostaria que você permanecesse nesse local, entendeu? Então o objetivo dele é estudar para a gente, como o Gustavo falou, olha, primeiro ele faz uns cursos técnicos para abranger o tempo de estender o tempo de visto, depois ele vai fazer uma faculdade, depois ele vai fazer algo mais para estender esse visto. E com isso, trabalhando bastante, né? Ele, nos dias de folga dele hoje, ele fala, pai, eu tenho um dia de folga, mas esse dia de folga eu vou arrumar um outro trabalho. Ir atrás de job. Isso é normal lá na Austrália. E eu vou falar o seguinte, a gente vai ter que convidar o Edu aqui para fazer versão 2 pais
agosto do ano que vem, Sim. porque o Du é dos nossos também, se deixar Chama o aqui, Laércio e eu também. vou trazer o Laércio. Aí a gente Laércio pra satisfaz. conversar. O estúdio agora tá maior, mete uma churrasqueira aqui do lado e a gente vai fazer. Eu trabalho com carne, eu trago a carne. Então pronto. Du, obrigado por Prazer, essa palavra, prazer. foi Obrigado ótima. pelas palavras. Valeu Vai. mesmo. Envie seus filhos. Obrigado, Eu cara. acho legal o Edu permanecer aí, porque a gente tem uma surpresinha. Fica aqui, Du. Fica aqui, eu vou ficar em pé, senta no meu lugar aqui, eu fico aqui do ladinho. Não vou aparecer na Você quer fazer eu chorar? Não, ninguém. Não, é A sorrir. surpresa, deixa eu ver aqui, ó. A surpresa, ela não é nossa. Mas a gente meio que deu um jeito nela. Então, olha aqui pra televisão e aí fiquem à vontade, é pra vocês. O Gustavo convidou a gente, né, para falar um pouco, né, o quanto eu tenho que agradecer para vocês. É surreal assim o que vocês fizeram por mim. Muito obrigado mesmo por me proporcionarem essa viagem, não só pela viagem, mas por tudo que vocês já fizeram na minha vida. Eu amo vocês. Vocês são os melhores pais assim que eu poderia ter. E é isso, basicamente. Não vou falar muito para também às vezes não chorar, né? Porque é complicado. Tô com muita saudade de vocês. Espero que logo a gente se veja. Vocês indo para cá, né? Aproveitando esse país tanto quanto eu tô. Que está sendo incrível essa experiência para mim. E tudo isso graças a vocês. Então, muito obrigado por tudo. E eu amo vocês. É isso. Falou. Oi, mãe, Flávia, né? Gustavo entrou aqui em contato com a gente e estou aqui gravando esse vídeo, né, para vocês. Primeiramente, agradecer, né? Obrigado pelo convite aí, Gustavo, tá participando. Que você fez sacrifício pra gente, pra nós estarmos aqui, né? Eu já tô aqui há 4 anos, porém, né, sei que não foi fácil. Né, muito trabalho, muito esforço, mas a senhora mandou a gente pra cá, estamos bem, graças a Deus, né, lutando e estamos aqui, né, e a gente nunca agradeceu, porém, estou agradecendo aqui agora, muito obrigado pela oportunidade, e eu venho fazendo um bom proveito de tudo, e o Igor também, então, só agradecer muito, tá bom? Estamos com saudades e acho que é isso, né? Daqui a pouco a gente já se vê, né? Em dezembro você tá aqui, você vai conhecer um pedaço da Austrália, né? Abraços aí, te amo. Beijos. Bem, tô aqui, ó. Acabei de sair do restaurante. Então, mãe, queria só te agradecer pelo presente que a senhora me deu de vir para esse país. Não tenho nada que reclamar, uma viagem inesperada, né? Que a senhora fez acontecer tudo. Tenho muito que te agradecer, mãe, nada a reclamar. A senhora sempre quis o melhor pra mim, por isso que eu te amo muito, mãe. E é isso, né? Tô te esperando aqui na Austrália. Sei que a senhora tá muito ansiosa pra ver a gente. Tô com muita saudade também, mas é isso, mãe. Só tenho que te agradecer o tanto que eu amadureci aqui nesse país, tanto que eu aprendi a viver aqui, fazer o meu dinheiro, não gastar tanto como eu gastava no Brasil, né? Mas é isso, mãe. Vim deixar essa lembrança pra você, esse vídeo. Falar que eu tô bem aqui, ó. Tô bem, tô forte, tô me alimentando bem. Mas é isso, mãe. Eu te amo, um beijão. Aproveita aí. Eu te espero aqui na Austrália. Gente, que emoção! Um pouquinho. Muito bom. A gente fez isso, é o carinho que a gente teve por vocês, por vocês terem aceitado o nosso convite. E, cara, é muito importante ver que os moleques são moleques bem desenvolvidos. Vou contar um spoiler pra vocês, aí não sei se está saindo bem meu áudio ou não, mas não é muita intenção a gente ter muita qualidade nesse momento. Mas
Spoilers, a gente fechou os microfones, então ninguém escutou o que vocês falaram e eu vou contar aqui. Então, assim, na verdade não sou eu que vou contar. Vou pedir para vocês contarem qual foi a emoção de ter visto o filho de vocês mandarem essas mensagens. Uma surpresa, assim, muito inesperada. Eu nunca esperava, Não. porque eu fiquei ligando para eles me falar o que eu poderia falar, né? Eu só tenho que agradecer vocês, tá? Léo, Gustavo, Danilo. Isso é tudo fruto de andar com Deus, tá? Um testemunho é fruto de andar com Deus, andar em família. E você falou, eu não me arrependo de ter investido R$1 na vida dos meus filhos, porque o resultado é esse, né? O outro até esqueceu de ser jogador de futebol. Você viu? Até esqueceu de ser. Porque isso me frustrava muito, porque eu sei que num universo aí de tantos milhões de jogadores, um ou dois se dá bem, e para mim alguns valores não estão só no dinheiro, entendeu? Então, quando eu vejo meus filhos lá, e quando eu vejo uma figura de um Gustavo, aí hoje casadinho, você pai, meu amigo Eduardo, o primo, falo que é mais que um irmão, a Flávia, esposa, né? Tudo é resultado disso, de tudo fazer com amor, né? Então, legal. E você, obrigada, Flavinha, como é que foi? Porque eu vi você falando muito, mas estava fechado os microfones para não dar microfonia no áudio. Foi E o maravilhoso. João falou que ela não ia chorar. Falou? O João falou, não, minha mãe não chora. Choro. O João vai descobrir alguma coisa aqui no pod. Choro. Acho que é ele que vai chorar. Não, do ele outro falou lado, que quando o ver. Edu que ia chorar pra caramba. Ele falou, meu pai é uma manteiga derretida, mas minha mãe não chora. Você que pediu para eles, Gustavo, falar com o Danilo e com Eu ele fiquei também? muito feliz. Obrigada, gente. Assim, o João, ele demonstra o amor dele para Sim. conosco, né, através das atitudes, mas ele, para falar, é um pouquinho mais difícil. Isso me surpreendeu. Eu sei do amor dele para conosco, mas assim, eu fiquei muito feliz, assim, porque ele é um pouquinho mais tímido, mais Mas ele reservado, falou muito né? tranquilamente. E assim, eu tenho só a agradecer. É um sentimento que eu estou muito feliz por ele lá, mas é um sentimento assim de não saber se está comendo direito, né? De não Você viu o saber. Igor, tô forte. De não saber como que ele está se virando, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu sei que Deus está cuidando dele Sim. lá, eu sei que os meninos estão tendo assim aquele cuidado com meu filho, sabe? Eu sei que ele foi muito bem preparado para estar naquele lugar, porque a gente incutiu, né? Princípios, Sim. incutiu para ele respeitar as pessoas, incutiu ele ver o nosso exemplo, que trabalha bastante, Sim. que consegue as coisas com... Porque para nós nunca foi fácil, né, amor? Verdade. Sim. Nunca foi fácil, mas a gente sempre correu atrás e a gente sempre conseguiu Verdade. aquilo que a gente almejou. E ter o meu filho lá hoje, gente, assim, é um sonho que parece que, sabe, assim, que não vou acordar, sabe? E eu quero te agradecer, viu, Imagina, Silvia, pelo não seu me- sonho ter me Não motivado. me agradecer, não. Gu, quero te agradecer por você ter nos ajudado, Imagina. assim, De até novo. hoje, sabe, assim, mesmo o João, não, tudo bem, o João Vitor foi lá na agência, não, mas deixa eu perguntar só para o Gu aqui, João, deixa eu só perguntar para ele, sabe, assim, mesmo com aquele suporte, sabe, e como a gente é um pouquinho mais, né, vamos falar mais velhos, assim, uns áudios de 8, 10 minutos, sabe assim? Então, ele tem muita paciência, né? Te agradecer, assim, tô te conhecendo hoje, mas ver que você é uma pessoa, assim, fantástica, o Léo, os meninos que tá aqui atrás. E queria te agradecer, Edu, também, né, por ter dado essa oportunidade e acreditado no nosso sonho. E dizer que eu te amo muito, amor, e que o João Vitor tá muito feliz lá. A gente vê no rostinho dele que ele tá muito feliz, né, concretizando esse sonho. Gu, quer falar alguma coisa aí? Eu primeiramente agradecer as palavras, né, do Edu, da Flávia e da Silvia. Quando eu comecei a trabalhar na agência, né, é aquela questão de empatia, né? Então, assim, eu sempre fico feliz quando alguém fala, quero fazer um intercâmbio, quero sair do Brasil. Porque eu sei o quão bom foi pra mim, quão bom tá sendo pro meu irmão. E é aquele negócio de, sabe, de contagiar, de querer mandar todo mundo. A gente sabe que nem todos conseguem. Sim. Mas eu tenho muita empatia com pessoas que eu vejo a luta para conquistar, sabe? Porque no meu caso também eu batalhei bastante, né, para conseguir realizar isso. E assim, agradecer toda a palavra de vocês, né? Com certeza não foi papo de vendedor, é de verdade tudo que eu falei para vocês. E eu vi assim o que vocês falaram, eu fico muito feliz. E também, né, não puxando o meu saco, mas assim, de verdade,
todos os consultores, meus parceiros aqui, o Dan, o Léo que tá ali, a gente sempre trabalha da mesma forma de querer não vender para ganhar dinheiro, mas vender algo que vai, né, ser algo importante no futuro, algo que vai valer a pena. E assim, uma coisa que me marca muito é saber que daqui, sei lá, 30 anos, o João vai lembrar que o Gustavo fez o meu intercâmbio. certeza. Independente de onde ele estiver morando, ele vai lembrar. Quando eu saí do Brasil, fui para a Austrália, foi o Gustavo que fez o meu intercâmbio. Então, eu fico muito feliz de participar positivamente da vida das pessoas, né? E a nossa intenção é essa, trazer vocês aqui para inspirar. Porque, assim, a gente sabe que às vezes tem filhos que querem fazer e às vezes os pais acabam segurando, prendendo por um receio ou outro. E a gente, né, ter duas mães aqui tão felizes, né, um pai também tão feliz de ter, né, vamos dizer assim, deixado o filho voar, né? Então, fico muito feliz mesmo com as palavras de vocês. Quando a gente pensou em ter um podcast, quando a gente pensou, a parte importante é a palavra que a gente sempre usa aqui, e meio que não foi uma palavra que a gente cunhou, foi uma palavra que veio e apareceu e chegou aqui, que é a palavra inspirar. Nosso trabalho é realmente, como podcast, como consultor, é inspirar as pessoas. Então, quando a gente vê cases de sucesso, a gente vê mães como vocês felizes, Edu feliz com o que o filho está passando lá, isso faz com que a gente saiba que tomou a decisão certa de estar na indústria do intercâmbio, de mudar a vida de vocês. A gente se emociona muito, não é só porque está na frente das câmeras ou porque está no podcast. Existem muitas histórias de luta, muitas histórias de superação, como são a de vocês, como são a dos meninos. E é porque eu falo, eu me identifiquei muito em trabalhar com intercâmbio por conta exatamente disso. A gente sempre fala que o dinheiro que a gente recebe com isso ele é abençoado. A gente trabalha com cuidado porque é o sonho das pessoas e é um dinheiro abençoado. Problemas? Tem. Como todo trabalho tem. Mas graças a Deus as coisas boas elas acabam sendo superiores. Quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Agradeço também. Avisei vocês antes que ia passar rapidinho. E aí, ó, já estamos praticamente 1h30 aqui conversando, falando. Obrigado. Vocês trouxeram... Eu falo que a cada dia que eu trago alguém aqui, e também eu gosto muito de fazer o podcast, é conhecer pessoas diferentes, falar com pessoas diferentes, falar sobre intercâmbio. Às vezes eu tento falar um pouquinho de futebol para ficar mais feliz ainda. Mas qual é seu time, hein? Que eu não sei. São ainda. Paulo. O campeão da Copa do Brasil, o maior time do Brasil. São Paulo, campeão de tudo. Eu sou São Paulina. Ele O falou. campeão de Eu tudo. sou São Paulina também. E eu falei que no episódio anterior eu falei que eu não sabia se eu ia vir pro próximo feliz ou triste por causa da Copa do Brasil. Então a gente tá feliz demais de ter ganho a Copa do Brasil. E assim, é uma lição de vida que a gente recebeu ouvindo vocês aqui, conversando com vocês aqui hoje. Isso pra gente é primordial. A gente sai muito diferente daqui. Injeção de ânimo, né? Injeção de ânimo ou, enfim, qualquer coisa do gênero. Como eu falo, a gente quer buscar a plaquinha. Então, segue a gente, compartilha em todas as mídias sociais. A gente tá no Spotify, a gente tá no YouTube, a gente tá no Instagram. Tudo é pelo mundo oficial, pelo mundo. Se você jogar lá, já vai encontrar a gente em busca dos 100 mil seguidores. Como que a gente faz pra gente divulgar para os nossos amigos assistir o podcast? A gente, quando a gente tiver colocar eles no As meninas Instagram, ficaram curiosas. a gente vai mandar e vocês vai fiquem à mandar. vontade para mandar. E a gente quer que vocês mandem, aí Sim. faz essa gentileza pra Compartilhe. gente. A importância que tem vocês, eu falo, Gustavo e os meus amigos estarem aqui, eu mudei toda a minha rotina essa semana, que eu tô morando na Praia Grande, eu vim para São Paulo, vou ficar no meu pai, trouxe minha cachorra, pedi para a chefe para sair mais cedo, olha só. A gente fica muito orgulhoso disso. E é verdade, eu assim trabalho numa área que para muitos é terrível, é uma relação de amor e ódio, que eu trabalho na parte contábil e fiscal, né? Minha vida, eu me formei nisso. E eu falo, eu hoje trabalho mais por amor do que por dinheiro. De verdade. Isso é verdade, porque eu acho assim, eu já consegui mandar, né? É proporcionar. Pode falar mandar. Eu não gosto dessa palavra, é muito forte, porque eu não mando, eu não tenho nem jeito para isso. Proporcionar para eles estarem lá. Então, eles estão se virando. Meu marido hoje, eu falo, a gente não precisa de muito para a gente viver. Lógico, vocês lidam com todo tipo de público, né? Eu hoje trabalho mesmo por amor, eu amo o que eu faço. Então, se daqui 2 anos eu me aposentar e parar, eu vou estar realizada, porque eu fiz por amor. E quando você faz por amor, não tem como não dar certo. Eu estou com 58 anos já, ainda trabalho, daqui 2 anos eu quero, se Deus permitir, seguir para outro rumo. E quem sabe até ficar lá com os meninos, né? Quem sabe o Danilo consegue um visto, né? De residente, quem sabe. Mas tudo que você faz
com amor, não tem como. Flui. Que nem a Flávia é um testemunho. A Flávia fez a faculdade depois que o João estava grande. Sim. E está no trabalho. Então eu falo, Deus honra e o segredo é E esse. que né? Você honra a falou, gente né? bastante. Tanto Amém. vocês, parabéns pelo filho de vocês. Amém, vocês também. E a gente espera daqui a 10 anos, quando vocês assistirem, porque agora vocês vão ficar pela eternidade. A história de vocês está lá no YouTube pro resto da vida. Vocês vão ter bisnetos, trinetos assistindo vocês falando, contando a história do filho de vocês. Eles vão aparecer também? Vamos, tudo isso aqui está sendo gravado e vai ser jogado lá sem cortes. E a gente quer parabenizar vocês pelos filhos e agradecer a presença de vocês. Obrigada. Porque tudo isso que você falou, a gente sabe que para estar aqui batendo um papo com a gente, vocês fizeram muitas coisas, tiveram que casar agendas, e pra gente foi um prazerzaço Eu que receber uma agradeço. lição de vida. Não, porque como eu falo, dificilmente a gente consegue bater papo com os pais. E, pô, isso foi enriquecedor Eu demais. fiquei muito feliz. Espero para quem estiver assistindo, que também tenha sido. A gente agradece muito vocês estarem acompanhando a gente até o final. Curta, compartilha, ativa o sininho. A gente quer seguir vocês, a gente quer a plaquinha do YouTube. Beleza? Obrigado aí por Valeu, acompanhar esse gente. tempo todo. Foi um Obrigada. prazer. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.